Fala, seus koala! Fala, seus cangurus pernetas! Nós somos o Aqui na Austrália Podcast. Eu sou o Edgar. Eu sou o Diego. E o episódio é o 71. Tu não é 71 não, né, meu? Aqui não tem essa conversa, não. Não tem conversa 71, não. O único 71 tá aqui atrás das câmeras, filmando a gente. Arrombado! Começamos bem. Grande Gabri! Bem-vindo, Gabri. Como é que você tá, meu querido? Ok. Você ficou... já, pode falar. Ok? Pode falar, cara. Eu tô falando. Você tá bem? Tô ok? Mesmo depois de já ter achado a cápsula lá? Para. Deu alguma coisa, não? Deu algum efeito... Não deu nada ainda. Virou o Hulk. Virou Hulk, alguma coisa? Não? Tava de luva. Aumentou o caramujo? Tava de luz. Para, cara. Aumentou o caramujinho? Vambora. Gente, episódio 71 aí do nosso podcast. Vocês que não se inscreveram no canal no YouTube, por favor, faça esse agrado aí pra gente estar aqui toda semana. Essa moral, né? Essa moral aí Fortalece, pra nós. fortalece. Você que conhece a gente pelo Instagram, muito bem-vindo aí também. Você que conhece a gente pelo YouTube, vai no Instagram. E aí vamos, né, fazer esse bem bolado aí pra gente crescer cada vez mais, né? E quem também acompanha a gente pelo Spotify, né? Tem uma galera considerável lá, ouvindo a gente pelo Spotify. No Deezer também, no Deezer Exatamente. Vem aqui no YouTube também pra ver nossas Nossa carinhas, cara, né? Hoje eu tô com a barbinha feita aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, Pô, ó. pedaço você. de pão na barba. Pedaço de- Essa cara tem não. Então, pô, e o que mais aí que tem que falar? Você, pô, deixa um comentário aí, pô, também pra gente, Isso. se tá No gostando. final tá do legal. episódio de hoje, a gente vai lançar aquela perguntinha, não, aquela palavra que vai simbolizar o papo, Pra Então, você provar que você tá até o final. que você assistiu até o final. Assistiu Então é até o isso. final. Então é isso aí. Vamos lá, vamos ao que interessa. Vamos ao que Diego. interessa. Hoje é um assunto muito importante e relevante. Tem tudo a ver com esse canal, né? Porque esse Isso. canal aqui foi fundado, né, e criado para ajudar a galera que quer migrar. E esse é um dos pontos, né, dos pontos principais para você conseguir pontos para você migrar para a Austrália, né? Isso. Então vamos falar de PTE, né, que é uma prova de proeficiência no inglês que você pode... Proficiência, desculpa. Perdão. isso aí. Proeficiência. Não, é que às vezes tem umas palavras que não dá, né? Vai ver que é, né, também. E aí, de repente, né? E você, às vezes, você pensa que não tem o inglês suficiente, mas você tem um tutor, uma pessoa que pode te mostrar aqueles atalhos para você tirar a nota máxima. Exatamente. Né? Aqueles atalhos, aquelas dicas especiais para você tirar aquela nota que você precisa, mesmo não tendo aquele nível de inglês que você acha que tem, né? Muita gente fala, né, Diegão, que, pô, eu sou horrível no inglês, sou um bosta, nunca vou conseguir tirar essa nota, mas, pô, se você falar com a pessoa certa, você vai conseguir a nota que você precisa para migrar para a Austrália. Isso. E olha, ele não pagou muito pra gente. Foi pouco, ele pagou mais a gente pra estar aqui, precisa, né? Exatamente. Pagar Inclusive, dependendo da repercussão aqui, a gente vai aumentar o sarrafo. a gente fez, Próximo fez contrato, convidado, fizemos contrato Exatamente. de como é que é? De bônus lá, né? Bônus, Se chegar a exatamente. tantas visualizações, Isso. a gente ganha mais. Exatamente. Exatamente. Então, vamos torcer pra bombar esse episódio. Ele que vai torcer. É verdade. Ele fica nessa cabeça, bom, mas é isso aí, vamos lá. Com vocês, Gustavo Ferraz! Palminha muito cara. Prazer, rapaziada. Fala, meu querido. Fala, Gustaveira, beleza? Como é que tá? Muito bom. Cara, vocês são muito bons, hein, velho? Não Que fala isso não, cara. introdução. Fala isso não, cara. Puta merda. Vocês são muito bons. A gente tenta... Comunicadores natos. A gente tenta fazer uma coisinha minimamente profissional, mas eu Não já desisti, consegue, né? porque Desistiu, não tem cara. jeito não, cara. Não, eu tô no meio aqui que eu vou aprender, né? Nós estamos aqui, a gente tá falando a verdade, né, pessoal? A gente tá aqui enquanto não aparece alguém melhor. Não precisa nem fazer muita coisa, não. Ali com o básico ali já consegue ser melhor, né? O que faz diferença são os convidados. Exatamente. A gente é bom olheiro. Né? Chegar atrás Exatamente. das pessoas certas para, né, passar a informação pra galera. Muito obrigado pelo convite, que na realidade é investimento, né? Que eu tô fazendo aqui. Foi um valor simbólico, mas foi de coração, né, rapaziada? Então, assim... Que você pegou a gente aqui, ó, quando a gente É. estiver lá e os próximos convidados Vai ser mais caro. se preparem. Mas aí, vamos começar essa resenha aqui, né? Vamos Tá embora. muito guerigueiro, isso é muito... Vamos Fazer o meio de campo, né? tu faz o meio de campo, não, tá certo. Vamos lá, Gustavo Vieira, Diga lá. A gente antigamente tinha uma perguntinha que a gente falava assim, pô, quem é você aqui na Austrália? Mas a gente decidiu abandonar esse quadro, porque tava ficando um Eu nem bagulho muito... sei quem eu sou aqui na Austrália. É complicado, muito filosófico. E tal. É, muito filosófico, né? Então a gente queria começar mais ou menos explicando como é que você veio parar aqui na Austrália, o que te tirou na cabeça para poder fazer essa escolha na vida. Edgar já deu aquela calibrada no meu mic aqui, ó.
Vai lá. E aí? Cara, pra mim sempre foi um sonho fazer intercâmbio, né? Ali no Brasil você não tem muito contato com inglês, assim. E pra mim sempre foi um sonho querer aprender, e o trabalho também me mostrou que eu tinha uma defasagem muito grande com isso. Eu sofri muito por causa do inglês no trabalho. Passei por poucas e boas, né? E aí a minha esposa, Luísa, minha atual esposa, ela já tinha vindo pra cá, pra Austrália antes, ela sempre ficou na minha cabeça, e a gente chegou à conclusão de que naquele momento da minha vida seria uma opção legal. E foi, né? Eu estava, na época, eu sou administrador de empresas, né? Estava trabalhando numa comercializadora de energia elétrica, sempre trabalhei no setor elétrico, e não estava muito feliz, né? Aí depois a gente percebe que talvez a nossa não felicidade é um pouco de imaturidade. Você chega aqui, você toma uns tapas na cara, né? E aí viemos pra cá, a gente decidiu ficar, na realidade. Isso, né? que ano isso aí? Isso foi 2017 para 2018. A gente chegou aqui dia 30 de dezembro de 2017. Ah, então chegou há pouco tempo atrás. Faz 5 anos, 5 anos e pouquinho. E 5 desde anos. lá não saí. Tô aqui. É mesmo? E não Viajou? fui visitar ainda mamãe e papai, não. Ainda Como é não. que você tá sentindo com isso aí? Pô, não é bom, né? Não é nem bom falar muito sobre isso, senão vai virar uma sessão de choro aqui. Não vira arquivo confidencial. Bota na tela aí os depoimentos. Confidencial, meus amigos. Mas graças a Deus hoje a gente tem Skype, né? Skype já foi, né? Skype é sacanagem. Imagina há 15, 20 anos, talvez mais, né? 20 anos atrás, quando era só... Orelhão, né? Tinha o Skype, Yeah. né? Uns 15, 20 anos atrás. Mas você tinha que pagar, era um esquema, tinha que ir nas lan houses pra fazer. A minha irmã, ela foi viajar muito nova, né? Veio pra Hong Kong. E eu lembro que a gente só conversava com ela no Skype, tinha que botar lá o crédito. Hoje tá na sua mão. Aí A ajuda facilidade um pouquinho, pra fazer né? tudo. Mas por que você não foi ainda? Voltou lá? Cara, teve a pandemia, né? A gente tava muito focado no projeto aqui. E assim, quando a gente se planejou, o negócio fechou e aí não deu mais. E aí com essa coisa de completar o caminho para conseguir aplicar para o visto, a gente decidiu que não era muito seguro do ponto de vista. Entendi. E qual é o teu visto aí? Você já pegou todos os... A gente está no meio do caminho, né? Na realidade, nos finais do caminho, né? Eu sou, aqui na Austrália, eu virei chefe de cozinha, então Aqui fiz todo o pathway para a carreira de chefe. Trabalhei 4 anos na cozinha, completei as horas que tinha que completar, apliquei, a gente recebeu a invitation do visto. Agora a gente tá na aplicação. Qual visto? 190. 190. Pô, isso. suave. Companheiro de... Pô, mais Tamo um, aí, é. pô. Eu ia falar companheiro de profissão, né? Companheiro de sofrência. Companhia de sofrência. Mais um que seguiu o nosso caminho, né? Exatamente. Mas aí você seguiu isso aí por estratégia, questão de visto, assim, que a gente fala que é aberto pra caramba, Cara, né? assim, sendo bem honesto com vocês, quando eu tava lá no Brasil, eu olhava lá os cursos na TAFE, né? Eu ficava olhando, não, tá, tem dá pra você ser carpinteiro, dá pra você ser... E o que me chamava a atenção era IT, era tecnologia da informação. Eu falei, eu gosto, eu sou fissurado nesse negócio de planilha, de código, entendeu? Falei, pra mim pode ser que seja um bom caminho. Só que quando eu cheguei aqui, a orientação foi diferente, né? Falei, pra aquela carreira ali, tu vai ter que tirar a nota máxima no inglês, é muito concorrido. E numa conversa assim de 30 minutos, meu destino foi decidido para os próximos 5 anos, né? Podendo ter sido ainda mais. Sim. Mas foi assim. As coisas aqui na Austrália acontecem assim. Principalmente para quem tá, acho que, decidido no que vai fazer, né? Eu e a Luísa, a gente nunca teve dúvidas do que a gente queria. E desde o começo a gente sempre buscou ajuda profissional, né? E desde o começo a gente já tinha muito claro o que a gente queria. Fechamos a cabeça aqui e vai pra cima, entendeu? Foi assim. Porque se você pensar 5 aninhos ali, vocês já estão, nos finalmente, né? Me soa assim como um plano bem executado, assim, né? Sim. A gente fala 5 anos, assim, pelo menos, pra você pegar a residência, né? Sim. No momento, né? Ainda mais você começando uma carreira praticamente do zero. Do zero, exatamente. E acabou curtindo, eu não sei vocês, mas eu não cozinhava um ovo frito, um miolo. Também é a mesma história, meu querido. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E não posso falar que eu sou o melhor chefe, mas sou administrador também. Olha só. Vim pra fazer contabilidade, vi que o negócio ia demorar.
mudei pra chefe, é isso aí. E eu digo mais, ovo frito já tá num nível complexo já. O Exatamente. negócio era quando deve se colocar aquele saquinho de tempero do miojo. O nível era... Pô, mas você chegou a trabalhar na área, não? Do que? De chefe? Pô, eu trabalhei 4 anos. 4 anos, tá pegado anos. mesmo. Cozinha, pauleira. Não. Ah, tá tudo queimado? Deixa eu ver se eu tenho ainda. Cozinha. Esse aqui não se queima, o chefe bom não se queima, né? É, É o me chefe corta, bom que me não se queima. queima? Será? Pô, maluco. O que dizem, né? O que dizem. É relativo isso. Tem aquele que falou, não pode confiar em chefe magro. Tem esse negócio também, né? Que Tô fala. fudido, Ih, cara. cara. Mas porra. Mas, enfim. Não, mas- Tu não se queima muito. né? Não, esse negócio aí de... Isso é bom. Mas, cara é bom, mas né? tu trampava de cozinha quente, né? Não era Sim. pastry, não, né? Não. Confeitaria, nada. Irmão, não. trabalhei em cozinha de pub, 250, 300 cover na noite. Pegado, né? É, Vários pegando chicken parmes. Batatinha frita direto da Do óleo, fraia frita. ali. Pum. Os pork belly cuspindo óleo. É. Não tinha... Pô, mas tu falou uma parada aí que me chamou a atenção. Então, teu inglês, eu ia até emendar perguntando do teu inglês, mas tu falou que o inglês você teve dificuldade. Eu achei que minha pergunta seria se lá atrás tu já se sentia assim, um cara diferenciado no aprendizado e tal, tu já manjava desde a época de escola, ou se de repente por questão de visto aí e de imigração, né, tu começou a ficar mais interessado e tudo mais. Cara, que eu falei que eu sofri com o inglês, porque assim, a minha posição na época, eu sempre fui da área comercial. Uhum. E às vezes surgiam empresas que eram multinacionais, você tinha que estar lá na mesa de reunião, às vezes com o presidente, o diretor da empresa, e o cara não fala português. Uhum. Né? Então eu participei de uns 3 processos que eu não consegui me expressar do jeito que eu gostaria, e acabei perdendo o negócio por causa disso, entendeu? Isso que me fez Frustração mal. do caralho, né? Sim, porque inglês, cara... Para você chegar num nível de conseguir se expressar, é muito tempo, né? Que demora. Conseguir se expressar da mesma forma com que você se expressa na sua língua materna. Eu acho que chegar no mesmo nível não acontece. Demora 30 anos, 25 anos. Sim. Óbvio, né? Tem exceções, tem pessoas que são brilhantes, né? Tem poliglotas, as pessoas têm muita facilidade em aprender língua. Eu não sou um desses. Mas eu considero que eu tenho um certo tipo de facilidade para aprender e fazer esse caminho, essa transição do aprendizado pro ensinamento, entendeu? Isso é coisa que eu percebi agora. Eu não tinha a mínima ideia. Qual o nível, então, que você acha que tinha quando pisou aqui? Quando eu pisei aqui, eu fiz o teste da escola e me colocaram no Advanced. Ah, ok. Beleza. Mas calma. Eu sempre fui bom com prova, cara. Ah, e agora esse é Entendeu? o X da questão, né? Eu sempre fui bom com prova. Então tinha uns chutes ali que foi uns chutes mais certeiros, entendeu? Uhum. Mas aí eu voltei era o pré-intermediário. Sim. Aí eu fiz o pré-intermediário. Na época, na escola que eu estudava, não tinha o curso para Advanced. E aí eu fui fazer o preparatório para o Cambridge. Ah, entendi. Sim. Qual foi, então, o primeiro contato com provas de inglês que você teve? Foi a prova do Cambridge. Que eu decidi fazer lá. Isso. Quantos Isso. anos atrás isso aí? Foi em junho de 2018. Ah, caraca, então é bem recente, cara. Sim. Então, como você fala que você tem facilidade de fazer provas em outras áreas. Sim. Você sempre viu que tinha um esqueminha, não esqueminha, né? Uma estratégia, né? Com todo tipo de prova, assim. Sim. Isso aqui é vestibular, concurso público? Cara, primeiro, eu gosto. É uma parada que eu gosto. A gente tinha terror de fazer prova de vestibular. Eu chegava lá, baixava a cabeça, ficava 4 horas, falei, acabou? Cadê? Quero mais. Tava tão da hora isso aqui. Quero mais. E assim, não é que eu sabia tudo, não. É porque eu gosto do challenge. Eu gosto de ser desafiado ali, entendeu? Entendi. Eu já sou totalmente contrário ao negócio. Aí a gente não é igual, não. Isso aí é diferente. Mano, o bagulho é que eu odiava fazer essas provinhas, velho. Aí eu fiz essa prova e tal, não gostei, já vi que não era o que era pra eu seguir, né? Aí vim pra cá. Era outro plano, né? Mas, assim, vestibular pra mim era, porra, meu Deus do céu, que coisa horrível. Né? É um negócio que me deixava traumatizado. Eu fiz 2 vezes, né? E tal. Aí... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estudou? Ou você considera que você não o suficiente. não se preparou para fazer? Não me preparei, não. Não, quer dizer,
tentei me preparar, né? Paguei o curso, né? Paguei o curso. Fez o né? cursinho. O cursinho, mas até nisso, né, cara? Eu acho que é muita coisa, muita matéria, né? Que a gente tem que aprender. Tem que aprender tudo, né? De uma vez só pra fazer uma prova, né? Tipo assim, é um negócio que eu não gosto nem de lembrar. É maluco. Assim, é maluquice, né? Entendeu? Agora, pra IELTS, fiz o IELTS, não fiz o PTE, né? Eu vi que, porra, não precisava perder 500 horas pra você fazer a prova. Se você tiver a estratégia, souber como funciona, né? Até você, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Porque eu fiz, acho que pra tirar a nota que eu precisava, que não era muito alta, né? Acho que era 6 em cada banda no IELTS. Eu fiz as 4 aulas de 4 horas, né? Com um professor particular. E ele falou, é assim, 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 assado. As minhas deficiências eram no writing. Sim. E eu falei, eu quero isso aí, me ajuda aí. Eu fiz 4 aulas, uma acho que foi voltada para outra coisa que eu não lembro agora, mas no final das contas foi o speaking. E eu consegui de primeira, entendeu? Então, realmente a estratégia, né? Fala, desculpa, não, eu queria te cortar já. Eu acho que você se encaixa, então, do mesmo jeito que você falou que tem uma galera ali que é exceção, né? Que, tipo, o cara tem facilidade com línguas e tal. Eu acho que você se encaixa também nessa parte de exceção aí, porque, porra, é o cara que pega a prova ali e curte, tá ligado? Você tem, sei lá, prazer, né? De fazer a parada ali, destrinchar. Tem coisa que eu gosto mais, então, de destrinchar ali mesmo. Inclusive, sabe aquele ditadinho lá da época da vovó e do vovô, né? Sim. Mata a cobra e mostra o pau. Aqui o negócio é assim. Já fez o ganchinho já? Exatamente. Aqui já faz, a gente não dá mole. Parece um ganchinho, a gente agarra logo de uma vez. Então, Gabrielino, se você puder colocar na tela, o Gabrielino tá mostrando na tela aí pra galera que tá assistindo em casa. Quer botar ali? A prova do Brabo. Bota aí pra aqui, ó, que tá na frente da gente aqui. Tá fácil ou tá difícil? Tá fácil ou tá difícil? Tá difícil. Então. Bota aí então na tela. Aí, tá vendo? Aí, ó. Caralho. Só tô vendo 90 ali. Aí o pessoal falou, por que não tirou 10? Por que você não tirou 10? Explica pra galera aí. Tá tudo 9, 90. Por que você não tirou nota mais? Explica pra quem tá pensando isso agora. Bom, primeiro, quando a galera olha um score que tá lá escrito tudo 90, não quer dizer que eu acertei 100% da prova. Boa. Né? 90 é um cap. Sim. Então, pelos estudos e os testes que eu fiz, existem mais pontos disponíveis ali que você pode pegar do que os 90. Então já começa daí. Não quer dizer que eu acertei, que eu fui perfeito, né? PT não procura perfeição. PT procura principalmente erros. Então, se você conseguir colocar na sua cabeça que o mais importante é você não errar, né? Se você está falando ali, tem uma palavra que você não conhece, não fala. Se você está escrevendo, tem uma palavra que você não conhece, o spelling, não escreve, substitui por um sinônimo. Spelling, fala pra galera. Spelling é soletrar, né? Você não sabe como escrever, né? Isso, exatamente. O spelling é você saber as letrinhas ali das palavras. Desculpa fazer essa pergunta, assim, parece até boa, mas a gente perguntou pro grande amigo nosso aqui, que trabalha com a gente, sobre a prova, e ele tá vindo pra cá, mas ele nem sabia o que era o PT. Foi surpresa pra você também, né? Então, galera... Salve, Leandrão. Valeu, Leandrão. Se você... Porque a gente pensa assim, a galera tem noção mas que não tem. Pra vir pra cá tem que ter a prova de proficiência. Boa. É proficiência, né? Proficiência. Proficiência de inglês. Então é o seguinte, galera, você, para vir para cá, você precisa desta prova. Ou o IELTS ou o PT. Tem outras provas. Tem outras provas também? Sim, Cambridge, TOEFL. Também é Tem uma aceitável. prova que acho que é um sistema australiano também, eu não consigo me recordar o nome agora. Mas tem outras opções para você fazer. Isso aí é novidade. É porque então a gente também... fica só fechando no PT e no IELTS, mas tem outras provas que são aceitas, né? Sim. TOEFL, Cambridge e outras. Basicamente, a forma de você provar o teu nível de inglês ali para aplicação de visto, para ingresso à universidade, essas paradas, né? Aproveitando então um gancho, vamos aqui falar pra galera, você que é o especialista na prova, vamos explicar pra galera assim, em poucas palavras, né? Como é o PTE, o que é o PTE e como funciona o PTE. Bom, PTE é um teste de proficiência, como vocês mesmos falaram, e é um teste que é feito 100% no computador. Então, ao contrário de IELTS, que você tem que fazer o speaking, né? Você tem a prova fala, você faz na frente de uns assessors, você faz 100% no computador. Então, durante 2 horas, você vai sentar o bumbum na frente da tela, baixar a cabeça lá e fazer as 20 tarefas que a prova tem, né? E a prova ela tem a parte de speaking, writing, reading e listening.
Então o speaking, por exemplo, ele é moldado de uma forma que, com as atividades que a prova passa, ela substitui aquela conversa que você estaria tendo com um assessor ali, né? Com uma pessoa que está te acessando. Eu nem sei em português a palavra. É como se fosse um examinador, né? Um examinador, isso. Um examinador. Então você faz essa prova nos centros, tem uma cacetada de centros licenciados para fazer a prova, né? A Pearson é a instituição que aplica a prova e não existe interação humana. 100% da sua prova vai ser corrigida por um código de computador. Até o speaking mesmo? 100% é corrigido por um código de computador. Então, se você entende o que o código está pedindo de você, você consegue se preparar melhor para fazer aquela prova. E você acha isso melhor ou pior? Na sua opinião pessoal, claro, né? Ter um computador julgando... Para mim é melhor. Te corrigir, no caso, né? Pra mim é melhor. Porque você tem todo o viés humano, né? Quando você vai fazer o speaking, você tem primeiro aquela sensação de que tem alguém olhando pra você, estão te julgando, né? Às vezes, a grande maioria das pessoas é insegura quando tá falando inglês. Cara, e rola uma parada que é foda, mano. Que, por exemplo, na primeira vez que eu fiz a prova de speaking no IELTS, eu tava tranquilo, tá ligado? Mas na segunda vez eu tava tão ansioso, falei, caralho, já acabei tudo, quero só fazer esse speak aqui, meter o pé e tal, vou conseguir a nota e tudo mais. Cara, eu consegui a nota, mas eu fui muito abaixo da primeira vez. E aí eu saí dali, eu já sabia, eu falei assim, caralho, eu vou tirar, porque, porra, tu tem que estar com o speak muito ruim pra não conseguir, sei lá, a nota que eu precisava no caso. Só que eu saí dali frustrado, mano, que eu falei assim, caraca, o que deu, tá ligado? Repetindo as mesmas palavras, sei lá, deu um apagão total, assim, né? E isso é uma das paradas que rola também, porra, frustração total, porque você tá ali com a pessoa e você começa a notar, às vezes, né, eles teoricamente eles não têm que falar, deixar aparecer assim que você tá indo mal, mas você consegue ver nos trechos que tá te dando uma força ali, mas você tá indo mal, tipo assim, caralho, aí tu vai piorando, tu sai dali putaço, né, mano? Mas a grande maioria das vezes você acha que foi pior do que você foi. Sim, né? sim. Porque a gente tem essa visão. Exatamente. E é o que é mais comum. Eu lido com pessoas que não têm a ideia do nível de inglês que elas têm. Que muitas vezes elas falam, eu não sei falar, não conheço. Mas quando abre a boca eu escuto e eu penso com a cabeça do computador, né? Eu entendo 100% do que a pessoa está falando. Sim. O IELTS ainda é assim? Eu não sei, desculpa a ignorância. Você vai no campus lá e tal? Não, a última vez que eu fiz já estava computadorizado. A minha experiência foi bizarra, porque eu morava lá, 12 horas daqui, em Exmouth, vim aqui só para fazer a prova do IELTS, e eu fui lá em Bentley, né, na Curtin, cheio de gente, um calor danado no verão. Universidade aqui, né? A Universidade de Curtin, né? Aí foi lá no ginásio, ali aquele negócio bem militar, assim, ó, tá ligado? Várias pessoas. Quantas pessoas? Sei lá, umas 500 pessoas. Caraca! Pegada Enem. Pegada Enem, exatamente. Aí as carteirinhas, você não podia olhar pro lado, tinha um brasileiro na minha frente, eu fui falar oi, a mulher falou, cala a boca aí, não pode falar nada não. E aí, velho, são as speakers ali, né, altos, você não pega alguma coisa. Eu era muito, no meu caso, eu era muito bom no listening, né? As melhores partes da prova que eu me dava bem era listening e no reading. No reading eu fui bem, mas no listening eu perdi alguma coisa. Você perde já o tempo, o timing, você vê a galera trocando a página e você não troca. Aí ferrou, velho. Eu aí assim, já caraca, eu tô atrasado. E aí, mano, pra você catch up, pra você chegar onde a galera tá, você fica com aquele teu psicológico ali. Eu falei, meu Deus, vou me ferrar no listening, não acredito. Aí deu tudo certo no final, mas eu tirei uma nota ruim também, pior do que eu esperava, né? Tirei 6, que era o que eu precisava pra passar, mas se naquela época fosse assim só no computador, eu acho que eu ficaria mais tranquilo, né? Acho que a galera se tocou disso. Mas você ainda pode fazer, se eu não me engano, você ainda pode fazer nos moldes antigos. Você tem opção. Tem gente que não lida bem com o PC, né? Você ainda pode fazer. Porra, outro ganchinho aqui bom até. Então, teoricamente, a pessoa que tá ouvindo, assim, ela tem facilidade, já mexe com o computador e tal, o cara do TI, já tá de repente... Passo na frente. Já tá um passo na com frente certeza. ou não faz diferença nenhuma? Faz diferença, cara. Faz diferença, sim. Você ser multitarefas, né? Multitasker, se você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, é meio caminho andado. Porque parte das tarefas ali você tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você tá ouvindo, anotando, de repente você começa a falar, né? Você escuta, repete. Então,
você precisa ser bom com esse jogo de trocar muito rápido, entendeu? Fala pra mim então, eu nunca fiz PT. Então, acho que quem nunca fez vai adorar esse podcast. Fala como é que é lá. Você tem que apertar um botãozinho pra cá, Sim. um pra lá, Vamos lá, dia do escrever, teste. como é que é? Dia do teste. Você vai chegar no centro com o teu passaporte na mão, vai fazer o cadastro, vai entrar para essa linha. E o que é importante vocês visualizarem desde o começo é que na sala você não está sozinho. Não é que você vai fazer no computadorzinho ali, não. O speaking, que é a primeira sessão, é mercado de peixe. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Caraca. E por mais que a gente tá com o fone aqui, ele não tem um bloqueio de som tão bom quanto esse aqui, dá por pra exemplo. ouvir. Então você acaba escutando. Primeira coisa que você tem que se preparar é para isso, né? Mas aí sentou lá a bundinha na frente do computador, tem todas as instruções, você testa o microfone, super importante testar o microfone, deixar ele na posiçãozinha correta, né? Para não ter som de ar batendo aqui, porque isso gera ruído no microfone também, né? E aí a hora que começou Lembrar a prova, que é um computador que está analisando ali, então não às vezes tem- um ruído atrapalha, né? não é às vezes, é sempre. Se tiver qualquer tipo de noise, qualquer tipo de ruído que é diferente da sua voz, aquilo também vai ser acessado, entendeu? Como uma resposta, como se você estivesse pronunciando uma sílaba. De repente tem um... E corta Isso a palavra. atrapalha, exatamente, né? Muito importante. E como não tem o ser humano do outro lado lá, ele não vai estar tipo... O que ele... ele quis dizer isso ou aquilo, não. Lado bom, lado ruim, né? É 0 ou 1. É binário o negócio. Ou ele te entendeu ou ele não te entendeu, né? Então começa o speaking, depois vem o writing, você tem que fazer lá teu resuminho, tua redação, depois passa pro reading, né? Tem umas tarefas que você tem que fazer. Então não é papel e Reading. caneta. Não. Ah, Você tá, você digita. recebe um notepad para fazer as suas anotações, mas 100% do teste é no computador. Tá? E você entra com a roupa do corpo, não pode entrar nem com um copinho de água. Assim. Entendi. Então você Eles pode te escrever... revistam, olha relógio, tatuagem. Caraca. Você escreve então no papel e depois você passa pro computador digita. Você pode ou digitar direto no computador, mas se você preferir anotar no papel, tem uma tarefa só que você é obrigado a anotar no papelzinho. Entendi. Quanto tempo você pode fazer em 2 horas? Você escolhe quanto tempo prova- vai dedicar para cada área. Na realidade, tem um tempo alocado para cada parte da prova, mas na média são 2 horas. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da prova que foi gerada para você, porque a geração da prova ali é aleatória, entendeu? Quanto tempo pro writing então? Pro writing você vai ter 30 minutos, aproximadamente. De 30 a 40 minutos para fazer o writing. Só que aí que tá. É importante visualizar também que o writing tem 1/3 dos pontos do writing da prova. Os outros 2/3 de pontos de writing vem de listening e reading, porque tem 2 tarefas que são muito pesadas para writing em outras sessões. Entendi. Então estão interligados no caso. Exatamente. A prova ela inteira é interligada. Entendi. Não tem aquela do cara fui mal no reading, agora eu tô indo bem no listening. Não. Você tá somando ponto até para outra skill. Sim, exatamente. Em outra parte da exatamente. Então não se liga muito nessas 30 minutos. Você precisa, assim, controlar o tempo é muito importante. É uma das coisas mais importantes da prova. Entendi. Né? Você saber, primeiro, o que você está fazendo, né? Saber o nome da tarefa, conhecer ela, saber o que está sendo pedido de você, já ter a estratégia certa para todas as tarefinhas, ter na tua cabeça quanto tempo você tem que demorar para fazer cada uma delas, entendeu? Porque só assim você consegue se planejar e ter tempo suficiente para fazer a prova inteira com calma, do jeito que ela precisa ser feita. Né? E tem 4 tarefas que contam aproximadamente 70% dos pontos da prova. Opa, calma aí, isso é Vamos lá, importante, hein? vamos lá. Vamos lá, então tem 4 tarefinhas 4 que tarefas. contam 70% Sim. da prova. E não tem brincadeira, porque você já chega lá, as 2 primeiras já são 2 dessas 4. Então, o read aloud, que é uma tarefa que você tem que ler um texto em voz alta, é extremamente importante para speaking e reading. Né? O repeat sentence, que é o terror da galera, são pontos muito importantes para listening Tipo e mock speaking. test. Né? Como se fosse um O mock. mock test é um simulado.
Né? Mock test é quando você faz a prova inteira simulando a situação da prova. Então você faz na ordem com que as questões aparecem para você, porque a ordem das questões é sempre fixa também. Faz parte da preparação Sim, pro vamos ver, né? Na hora do vamos ver. Exato. Aí a primeira questão do reading e a última questão da prova são as outras duas. Então, meu amigo, assim, se você, até na hora, para quem tá curioso, quer saber, eu vou me dar bem no PT ou não, procura essas 4 tarefinhas, assiste um vídeo no YouTube, vai atrás de alguma plataforma que você consiga praticar, porque assim, se você quer tirar 5, que é o 36, você tem que estar ali acertando mais ou menos uns 30%. Quando você se baseia, por exemplo, 5 assim, é a nota 5 é do IELTS. IELTS. E no equivalente é no... 36 no... É, porque até vai ter uma galera que, como vai até No 9, PTE. né? Até eu fiz a brincadeira com você. Pô, por que você tirou 90 ali? Porque o 90, no caso, é o máximo, É o né? máximo, sim. Como você vai até 9, né, e 90 nos dois, a galera pode achar que, teoricamente, são iguais. Elas se equivalem, né? Mas, na verdade, não, né? Não. Tem uma tabelinha que você faz a Vamos chegar nesse conversão, ponto. né? Vamos terminar essa questão de como é a prova. E aí depois eu vou fazer outra pergunta. Tá jóia. Então... Você falou do write lá do notepad e tal, não sei o quê, aí passa pro próximo. Não, mas na realidade, no writing, você tá escrevendo... Isso. Mas eu falo, você Né? pode... Se você quiser fazer um pode. rascunho, depois passar lá... Mas tu não tem tempo pra fazer Não isso. tem tempo Não. isso. Não faça isso. Não. Talvez uma Recomendação, não faça palavra-chave isso. ou outra ali. É. Não sei. A não ser que você seja um... Mas é Digitador difícil, profissional, né? Exatamente. Aí depois disso, qual é a próxima? Eu só tava falando da questão das notas, né? Nessas 4 mais importantes, assim, para quem quer saber se vai se dar bem ou não. Então, você tem ali o target de 5 para um 482, por exemplo, um visto que precisa de um score mais baixo, né? Você pega essas tarefinhas, acertou 30%, tem potencial. Sim. Precisa tirar 6, que é o 50 no PTE, acertou metadinha, tem potencial, entendeu? Entendi. Quer tirar 7, já vai para 65%, 70%. Tem potencial. Agora quer tirar 79, que é o 8, que é a nota máxima para imigração. Aí, meu amigo, é 80% de consistência de acerto em todas as tarefas, não tem segredo. Né? Então eu nunca fiz, eu sou curioso. Quer saber depois que você termina de escrever, fazer o writing, o que vem depois? Vem o reading. Reading. Aí como é que é essa parte? A parte do reading, você tem questões que são fill in the blanks, que você precisa preencher as lacunas, Sim. né? Então tem um texto lá, tem 4 lacuninhas, 5 lacuninhas, cada lacuna tem 4 opções de palavra que você precisa escolher. Aí, meu amigo, assim, se você tem o vocabulário, porque todos os textos são textos acadêmicos, né? São artigos científicos, a maioria deles. Sim. Então, assim, ou você conhece o vocabulário, ou não, né? Aí, se você não conhecer, precisa de outros artifícios para conseguir, talvez, afunilar as suas opções e escolher a resposta correta. Por eliminação, né? Exatamente. Então tem lá o textinho que é acadêmico. Tem isso também, porque no IELTS tem General English e acadêmico. Tem em PTE isso? Não, é tudo acadêmico. O PTE, o que vale para imigração é o acadêmico, mas você pode fazer ele em casa, que não vale para a imigração, ou você faz ele no centro, que é a prova que vale. Não tem A gente quer imigrar. Exatamente. Inclusive, foi mal aí, Gilmarzão, você mandou essa pergunta, eu separei ela, mas o Ed acabou de fazer aqui no meio do podcast. Perdão. Que é isso, passou. Cortou o cara. Mas a gente manda um abraço, pô. Mas manda, Na verdade, manda um abraço pra ele, manda um abraço Na verdade, pra eu li Gilmar, Gilmar, eu li antes e agora eu tô falando. Pô, um abraço aí, muito obrigado pela sua pergunta. Valeu, Foi Gilmarzão. muito pertinente. Pertinente, exatamente. Você vê, né, que- Não, inclusive... Calma aí, cara. Vai, senão você vai perder o raciocínio. Vai Não, lá. beleza, eu quero terminar, exatamente. Tá muito curioso, hein? Vai fazer a prova você ainda Vou fazer aqui? a prova, vou fazer a prova. Só de sacanagem. É. Vamos mandar essa Não, porra porque eu de sei que é sacanagem. muito importante pra galera sentir como é que é na hora, entendeu? Porque se não adianta nada, vamos fazer o petit, mas se a galera não sabe o que vai encontrar quando chegar lá, eu não sabia o que ia encontrar fazendo IELTS, porque se eu soubesse eu ia estar mais nervoso ainda, tá ligado? Mas eu fui na cara e na coragem. Isso aqui é o backstage. Então, exatamente. Que Eu rola quero saber- por trás, exatamente. E aí, onde que eu parei? Você falou do... Então, tem Eu lá tava os falando livros do reading, acadêmicos, os textos acadêmicos você vai olhar e vai ler. Isso. Aí, porra, lá vai ter a pergunta. O que ele quis dizer com isso? Escolha as palavras. Aí você vai ver qual é que... Então, na um realidade, sinônimo, você uma coisa tem assim. que escolher as palavras que fazem o texto fazer Faz sentido. Beleza. Ele não tem uma pergunta, você tem que completar entendi. Tem que completar o Fill in the texto. blanks, entendeu? Boa. Então, né, tipo assim, pergunta 1 tem essas opções aqui. Não, você vai fill in the blanks, vai
escolher a melhor Vai escolher a palavra palavra. para o texto. Beleza. A única palavra que se encaixa para cada uma delas. Esse exercício ele é bem tricky, assim, é bem difícil de fazer, porque quando você fala de vocabulário, ou você tem ou você não tem. Tá? Verdade. Então, não tem... Se o cara quer melhorar nessa tarefa... Alguém chegou aí. Que pode chegar, você dá unha aqui também, tá tranquilo. Isso aqui é uma várzea organizada. Se o cara quer melhorar nessa tarefa, ele precisa ler. Precisa Sim. aprender vocabulário, palavra nova, entendeu? Estrutura nova. Por isso que é importante sempre no começo já fazer, Não é no começo. assistir seriado, Antes. ver... Então, Antes. exatamente, desde quando tá começando a pensar, desde quando você puder, né? Assim, se o mais rápido possível, puder ouvir o quanto antes inglês, ler legenda e inglês e tudo mais, porque isso faz parte da criação do seu vocabulário. Você vai aprender assim, né? Não vai aprender de uma hora pra Inclusive eu outra. falei pra vocês aqui off, né? O Leandrão mandou uma mensagem pra mim e falou, pô, esse PTE aí, eu falei, pô, já começou errado. Pô, O que é Leandrão. isso aí, né? Exatamente. Já vamos começar. PTE. PTE. Não é IELTS, IELTS. E aí, beleza. Por Reading. exemplo, essa parte que você Lá, pegou lá. do fill in the blanks, pelo que eu tô vendo assim ele falar, seria mais ou menos, sabe quando você faz o listening, que você tem que pegar a palavra e conectar ela ali? No IELTS. Eu acho que é mais ou menos nessa pega aí. Você tem que colocar uma palavrinha que eles têm Tem outro disponível. exercício no listening que é exatamente assim. Exatamente assim. Tá. Então, Aí o próximo é Mas listening. nós chega lá. Boa. Então, depois, essa é a primeira parte do reading. Depois você tem questões que são questões tipo questõezinhas do Enem. Você tem que selecionar as alternativas corretas com a perguntinha. Essas questões não são importantes. Aí vem um exercício que você tem que organizar os parágrafos em ordem. E depois tem um outro fill in the blanks que tem um procedimento ali um pouco diferente desse primeiro, né? Mais complicado. Depende. Isso aí é a parte do reading ainda. Isso tudo reading, Boa, exato. boa. Né? E aí Certo. termina o reading, clicou next. Uhum. Importante é você que está controlando o seu tempo ali, então controlar o tempo é importante. Clicou next, vai começar o listening. Aí também é a mesma coisa. Você tá ouvindo lá alguém falando e tem que escrever direitinho. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atividades 7 atividades. pro Boa. listening, diferentes. Bom. Aí você também são áudios também Deixa eu só complicados? pensar aqui pra não Fala falar lá, besteira, fala lá. peraí. Summarize, fill in the blanks, multiple choice, single, multiple, 7. Nessa hora você bota uma fumacinha na cabeça assim, não, Gabriel. Não, então, mas os áudios também são bem complicados, assim, bem acadêmicos, ou é uma coisa mais simples, assim? Não tem nada que é simples. Nada que é simples. Nada que é simples. Todos os áudios. Não tem áudio da Fisk. Aí eu falo, cara, não tem áudio de escola de inglês. Sim. These clothes yellow, you're wearing a yellow shirt. Não, lá é pau. E não é só o nível de complexidade do áudio. O jeito com que são diferentes accents, né? Então você tem às vezes um indiano fazendo uma palestra e você tem que tomar nota. Aí você aí, tem um irlandês, sotaque Irish, é difícil de entender, Welsh. Tá Às vezes brincando. um britânico pesado. Aí vem um americanão, todo mundo gosta, né? Mas Pô, isso aí é complicado. interessantíssimo. Sim. Então, sotaques então diferentes. Sim. Porque tem muita gente que quando pensa no PT já fala assim, pô, tendência a ter um cara com sotaque britânico ali, falando bem forte e tal. Então pode rolar de ter o cara, sei lá, indiano Sim, falando. Até sim. pessoas que não têm o inglês como língua nativa, é né? bem comum. Bem comum. Bem comum. Caraca, essa daí é dica, hein? Porque o cara vai falar, Bacana. pô, vou ficar só estudando inglês, sotaque britânico, pra poder chegar na prova. Aí chega lá, tem um sotaque de um cara que é indiano. de Não, mas eu repente. acho que tem tanta coisa pra se preocupar antes de se preocupar com o sotaque. Isso não é que uma vai parada vir. que é muito Exatamente, boa, assim, boa. você vai estar pronto pra qualquer coisa que aparecer. Né? Sim, tem uma parada que só queria voltar lá rapidinho, a gente até antes de terminar isso aí, a gente não falou do valor. Quanto que é a galera que tá pensando aí? Até por Aumentou questão de agora. budget. Eram $350 mais GST, então ia para uns 385. Agora em janeiro aumentou para $410 para fazer a prova. Mais uma de facadinha. Não, 410 tudo então, incluso. Tudo incluso. 400 conto aí, galera. Então, Tem que se preparar. Exatamente. Se prepara bem. Se planejar até pra isso, né? Beleza, então... Quanto dá em reais? $400. Ah, 410. 1.300, 1.300, 400 por aí. Por aí, né? É complicado, mas vale a pena no final. Com Confia nos certeza. pais. Com certeza. Mas então, beleza. Terminamos então a prova? 2 horinhas? Demos todos os 2 detalhes? horinhas, terminou o listening, né? Passou aquelas 7 atividades. A última atividade é a mais importante, na minha opinião, da prova inteira. Uhum. Eles deixam por último, né? O final. Que aí Beleza. tu se embanana com o tempo
Se você se embananar, tu perdeu das questõezinhas ali de baixo, meu amigo. Uma das mais 410 importantes. dólares de novo. 410. Viu como é que é essa parada aí? Então, até nisso aí. Então, tem parte... É claro que você tem que tentar manter o foco ali na prova toda, né? Sim. Isso aí é básico, né? Mas tem áreas, isso faz parte até do teu planejamento, a estratégia com o teu estudante, o candidato lá e tal, Sim. de ele dar um foco extra, assim, em algumas sessões da prova e outras, sabe assim, nessa daqui pensa 3 vezes e marca a resposta, nessa daqui pensa uma vez só. Tem isso também? Ou dá Cara, prioridade em certas sessões da prova? Sim, sim. É. O programa de aulas, ele começa justamente passando essa ideia de prioridade, né? Quais são as questões que são mais prioritárias para você? Vamos estudar elas, vamos praticar elas. Eu pratico todas as questões juntos. Eu dou exemplo, eu falo, eu escuto, eu corrijo pronúncia, corrijo escrita, entendeu? Eu preparo o aluno para se dar bem. Entendi. Se ele vai se dar bem ou não, depende do quanto ele se preparar para se dar bem, né? Agora eu entendi, pô, Léo Zera do Austrália Diário aí, eu tava lá tenso pra caramba pra fazer o PTE, agora eu entendi, pô, 400 pilas, se não passar, pô, é uma dor no coração, né? Com certeza. Agora, beleza, vamos fazer a pergunta aqui. Claro que eu sei, mas por que PTE e não IELTS? Por que a galera tem que escolher o PTE ao invés do IELTS? Na sua opinião? Eu vou te fazer uma pergunta, uma réplica aqui. Sim, sim. Como que foi fazer o writing do IELTS? Pra mim foi complicado. Eu fiz há muito tempo, né? Foram... Quanto tempo? Uns 5 anos já. É triste, assim, né? Mas tinha uma formulinha, né? Estudei e tal, fiz a formulinha, escrevi lá no papel, aí, pô, eu errava, porra, tinha que apagar, e ficava uma maçaroca de palavras ali e tal. Achei tenso. No meu caso, achei bem tenso. Sim. Eu acho que as duas provas são super válidas, tá? O IELTS tá aí faz, sei lá, quantos anos. É uma prova muito renomada, né? Mas na minha humilde opinião, o IELTS é uma prova que ela, por ter esse fator humano, corrigindo a tua redação, conversando com você ali e julgando você na tua cara, né? Para as pessoas que teriam dificuldade com isso, é complicado, né? E pensa que a tua redação, 100% da nota de writing do IELTS vem da redação, né? Tua redação, a redação e a cartinha, você tem que fazer uma carta lá. É muito complicado de você ter um vocabulário, um nível de gramática, para você se manter ali polido o negócio inteiro, para tirar um 7 ou um 8. Pior ainda, 8 pior ainda. É muito difícil. Né? Tua redação ela tem que ter um nível de vocabulário que é muito avançado. Sim. Se você não tiver, não adianta, ela pode estar inteira correta, mas se você usar um vocabulário que não é considerado bom, digo, mais complexo, não chega lá. Então, se a pessoa se preparar e tiver essa segurança para fazer, né, e se dar bem com a conversa ali, com aquele bate-papo, o IELTS pode funcionar. Agora, no PTE, meu amigo, é você contra você, entendeu? Não tem ninguém te olhando, ninguém reparando no que você está fazendo. O que você está falando está sendo gravado. O que você está escrevendo, aquela tua resposta que vai para o computador. Não tem o Joãozinho lá, indo direto abrindo o teu arquivo. Deixa eu ver o que ele escreveu aqui. Ele escreveu, eu não concordo com essa opinião dele. Não tem. Entendi. Tudo que você escreve e o que você fala não precisa fazer sentido. Desde que seja em inglês e esteja corretamente pronunciado ou corretamente escrito, vai dar bom. Então você está me dizendo que a pessoa não precisa falar inglês necessariamente para fazer o PTE. Esse corte era meu. Era teu? Pô, já abracei, pai. Teu mole, jacaré, abraça. Pera, deixa eu passar o... Calma aí, então, Gabrielino. Não, Aí vai passar o quê? O que tu vai passar aí? deixa eu passar o... Ali, entendi. negócio de piscar aí, pronto, pode fazer. Então eu vou tá fazer bom. uma aqui para acabar. Não, vai, lança o corte. Para acabar todo esse meu raciocínio gigantesco que eu tava fazendo, porque a gente, demorou aqui uns 15 minutos aqui para todas essas perguntas que eu tô te fazendo, né? A última pergunta é assim, vamos fazer uma equivalência rapidinho, porque é importante. Se a pessoa precisa de 5 no IELTS, quanto precisa no PTE? Se precisa de 6 no IELTS, quanto precisa no PTE? 7, 8 e assim. Tem como fazer isso ou é muito complicado? Claro. Precisa de 5 no PTE, 36. 36 no PTE, 6 no IELTS, 50. 50 no PTE, 7 no IELTS, 65. 8 no IELTS. 79. Repita! 79.
9 no IELTS. É 90. Repita! 90. Lombardi! Chamamos o Lombardi aqui, ó. Agora, então, essa pergunta aqui, importante. Você está dizendo pra gente aqui que você não precisa de inglês para fazer e tirar a nota necessária no PTE? É isso mesmo? Qual que é a nota necessária? Tá, você me diz. Eu acho que esse é um grande mito que existe, né? Falar que você não precisa falar inglês para falar PT. Não, vai lá, decora os templates, vai fazer a prova. Aquelas 4 questões que eu falei, né? O read aloud, repeat sentence, write from dictation, fill in the blanks do reading and writing, elas não têm template. Não tem como você se preparar antecipadamente para fazer elas. Você pode treinar, pode praticar, mas ali é inglês puro, né? Como elas contam 70% do peso da prova, depende da sua performance nelas, eu diria. Então, se o cara quer tirar 5, 36, é um pouco mais fácil. Ele não precisa de muitos pontos vindo delas, né? Ele pode ter aquele nível de acerto de 30%. Para os 50, se é uma pessoa que não conhece o básico da língua, complica. Porque ela vai precisar de um pouco mais de pontos vindo dessas tarefas, entendeu? E muito, falando de 7, 8, né, a proporcionalidade é a mesma. Entendi. Né? Eu ainda estou para conhecer alguém que não fala inglês e tirou 79. Tem gente que fala, não, eu não falo inglês bem, fui lá e fui super fácil. Meu amigo, você fala inglês, pô. Né? Você fala inglês, não se diminua. Quanto tempo você está estudando, trabalhando, se expondo à língua? Né? Sim. A galera meio que fala, não, a prova é fácil. A prova não é fácil, pode ter sido fácil para você, porque você conquistou isso. Né? Agora, para a grande maioria das pessoas, não é. Né? Para quem está ali, às vezes, sofrendo para chegar nos 50, você pode pegar todos os tricks, conhecer a prova 100%. Se você não tiver um conhecimentozinho básico de gramática para te ajudar, né? Um conhecimento básico de pronúncia, né? Se você não fluir quando você está falando. Né? Lembra quando eu falei dos erros? Se você não tiver esse pensamento de eu preciso minimizar a quantidade de erros que eu vou fazer. Então, não sei escrever essa palavra, não vou escrever. Né? Não sei falar essa palavra, não vou falar. Então, tem artifícios para você se ajudar. Sim. Mas eu diria que ali, para você conseguir atingir o teu objetivo, dependendo de qual é o objetivo que você quer atingir, você precisa de um preparo. Você precisa de uma base boa, sim. Então, resumindo, é mito. Mito. Você precisa das manhas. E essa é a minha opinião, tá? Sim. Assim, eu dei aula para mais de 200 pessoas nesse último ano. E eu consegui formar a minha opinião com base nisso. Conheci pessoas que tinham muita facilidade, conheci pessoas que tinham muita dificuldade. Conheci pessoas que conseguiram conquistar o objetivo, como eu conheci pessoas que também não conseguiram, entendeu? Entendi. Mas uma coisa é assim, sempre acontece. Se o cara se entrega, se ele estuda, se ele se dedica, ele consegue. Porra, galera, na moral, depois dessa essa mini aula aqui, né? Não resta nada pra você a não ser deixar o like aí. Dá uma amassada no botão do like nesse vídeo aqui. Inclusive, eu vou pegar outro ganchinho aqui. Quantos ganchos? O negócio foi muito legal pra falar. Não vai você primeiro. Não, fala. Não, eu só queria falar que, você... Então, depois disso aí, dessa explicação, você precisa de um inglês, né? E nada melhor do que fazer inglês usando o quê? O quê? Manda aí, Gabrielina. A nossa agência de intercâmbio, a West One, é tão top que ela tem um até no nome. Inclusive, você que está aí no Brasil e quer realizar o sonho do intercâmbio, entre em contato com a West One, vem para a Austrália, vem para Perth e realiza. E você que está aqui na Austrália, está insatisfeito com a sua agência de intercâmbio? Dá uma chance para a West One que eles vão resolver o seu problema rapidinho, valeu? Então, voltando aqui, galera, eu queria só tocar num assunto aqui pra gente fechar toda essa parte da prova e tal, com relação à apresentação, porque eu cheguei a fazer um mock testzinho, né? E lá no início tem uma parte de apresentação, que aí, primeira vez que eu fiz ali, totalmente cabaço, né? Eu cheguei e já comecei a me apresentar ali, aí gaguejei, não sei o que, eu falei, cara, já comecei mal a prova. Aí depois eu fui saber que aquela apresentação, na verdade, não importa pra nada, né? Não tá importa pra contando, nada. Não. já não tá valendo nada daí, né? Tem gente que fala, o que você falar ali, o sistema vai entender o seu sotaque, vai se ajustar se a sua voz for masculina, feminina, e aí isso é tudo mito.
Até que me prove o contrário. Tá? Então, assim, na parte de apresentação pessoal, é uma parte que, em tese, tua prova ainda não começou, né? Então, você não poderia anotar nada no teu caderninho de anotações ali, mas eu recomendo que você já comece a anotar alguma coisinha, né? Sim. Assim, em tese, não pode. Porém, nunca aconteceu de dar problema. Então, usa esse artifício a seu favor, entendeu? Pô, Diego, tá vendo quantas dicas a gente já deu aí pra galera que vai fazer o PT? Pô, o Gustavão vai dar muitas outras dicas também, mas eu tenho uma curiosidade aqui. Primeiro, Diga. saber dessa sua nova, que você fez conta administração lá, veio aqui, chefe e tal, mas de onde veio a paixão e de onde veio a ideia de abrir o próprio business, né, e trabalhar mesmo? Tem uma paixão aí de ensinar as pessoas, tem uma missão, algum objetivo maior que você tem aí para criar esse teu curso, né? Sim. Então, como é que onde você tá, né? Onde você tá fazendo, né? Ministrando esse seu curso aí. Se foi de repente ajudando o brother lá atrás, ou se você viu aí e falou, puta, não tem muita gente fazendo um trampo digno aí no mercado, um trabalho bem feito, né? Cara, quando eu fui fazer a prova, eu não consegui encontrar ninguém que pudesse me suprir ali. Eu fiz uma aula particular com um professor que não era brasileiro, inclusive, mas a aula para mim foi muito boa porque, sendo chefe, vocês sabem, né? Sim. Com a rotina desgastante que é exaustivo. Você chegar nos seus 2 dias off e sentar para estudar é complicado, né, cara? Sim. Então, aquelas aulas para mim me forçavam a sentar 3 horas por dia para estudar. Eu fiz isso foi durante 3 ou 4 semanas, né? Isso era setembro de 2021. Isso. E aí, fiz um mock test oficial, já tinha um baita do notão. Eu falei, deu bom, né? Fiquei 4 meses sem estudar. Olha um mau exemplo aqui. E aí chegou janeiro, que ali eu precisava fazer a prova porque a gente ia aplicar o visto. A gente ia fazer a expressão de interesse, né? Para o Skill Visa. Eu precisei fazer a prova, me preparei por um final de semana, fiz a prova e me dei super bem com a prova. E aí eu lembro que quem sempre me incentiva é aquilo ali, né? Tem um amor. Tem que ter, legal, né? Bota aquela... O som de romance, Tem que olhar pra câmera e dar aquela... Tudo que eu fiz, né? Porque assim, antes desse negócio da prova, eu comecei a montar meu esqueminha lá pra fazer as lives de videogame. Foi ela que me incentivou. E aí eu já tinha todos os equipamentos pra fazer as paradas da aula, né? E calhou, uma coisa levou a outra. Eu fui bem na prova, tinha montado um sisteminha meu, um método, né? Ali eu tinha tudo que eu ia fazer na prova e, assim, funcionou muito bem. Eu falei, cara, talvez, né? A gente conversou, ela falou, começa na aula, posta lá no Brasileiros e Brasileiros em Perth e vê o que dá, né? Desde o dia, foi dia 25 de fevereiro de 2022. Minha agenda nunca parou. Nunca mais parou. Nunca mais. Você vê a quantidade de gente aí precisando, né? Exatamente. E o esquema das aulas particulares, assim, tem muito material online, né? Muita coisa que você consegue acessar. Se você quiser, você consegue fazer a prova por todo o conteúdo que está por ali. Só que muitas vezes você não tem certeza do que funciona para você. Né? E eu sempre recomendo você buscar a ajuda de um profissional, até porque às vezes o barato sai caro, né? Vai lá, faz tempo a é dinheiro prova. também, às vezes você perde um tempão, né, tentando achar e não tem certeza do se está fazendo a coisa certa. Exatamente, tem muita confusão, a galera se confunde, né? Então, voltando um pouco, né, de onde surgiu essa questão, essa paixão? Lá naquela época eu trabalhava no setor elétrico, eu lembrava, visitava meus clientes, o que eu mais gostava de fazer era abrir o notebookzinho na frente deles e falar, olha, é assim que o negócio funciona, tá? Você pega aqui, aí você pega a tua conta de energia aqui, pega esse valor aqui, pum. E eu percebi que era só eu que fazia isso, entendeu? E os caras valorizavam muito esse negócio. E eu transferi essa parada pro PT, entendeu? Então, eu tenho lá a minha planilha, eu monto, e o que eu mais gosto de fazer é assim, ó. Tô lá fazendo aula com você,
Chega no final da quinta, ela fala assim, você vai tirar tanto na prova. Pau. É mesmo? Aí o cara vai lá e... Tum. Óbvio, tem... não acerto sempre, obviamente, né? Sim. Porque tem diversos fatores externos que influenciam, mas eu sempre dou uma ideia. Eu falo, cara, aqui você tá bem, eu acho que tá arriscado você fazer a prova, pode ser que dê bom, pode ser que não dê. Mas vamos chegar aqui num denominador comum. Se tiver faltando muito, o teu plano é esse, entendeu? Tu vai ter que estudar isso. Vai lá, vai pro abraço e se prepara. Resumindo, faz o curso com o Gustavo, que ele tem contatinho no PTI, ele vai dar a nota que ele falar pra você. Ele vai anotar teu nome e vai passar pro cara Não lá. precisa ser comigo, tá? Assim, busque ajuda de um profissional. Entendi. Que não seja eu, mas procure alguém que vai te ajudar. Porque é um investimento que você vai fazer, que vai fazer com que você tenha certeza que você vai se dar bem, ou pelo menos você vai ter a certeza que você está buscando informação de qualidade, porque alguém já fez esse trabalho de pesquisar, organizar, testar, retestar, entendeu? Tem experiência, às vezes, com milhares e milhares de alunos, de pessoas, né? Tem gente que está aí faz 6, 7 anos fazendo isso. Eu faço isso faz 1 ano, vai dar 1 ano agora. Sim. E você tocou no assunto dos mock tests aí, né? Que você fez lá o primeiro e tal. Hoje em dia tá cheio aí, tá cheio de mock test por aí. Se você olhar na internet, se jogar, você vai achar. Tem né? diversas plataformas que você consegue praticar a prova inteira, né? Questão por questão, ou fazer o simulado. Que aí você senta lá, faz 2 horas, faz a prova inteira. E te dá uma noção boa ali, de acordo com o resultado que você vai tirar nesses mock tests, vai te dar uma noção do nível que você tá. Todos os sistemas são limitados, eu diria. Principalmente naquilo que diz respeito à inteligência artificial. Entendeu? O códigozinho no computador, o algoritmo que está corrigindo o que você está fazendo. Todos eles têm limitação. Eles fazem, na minha opinião, um excelente trabalho, cara. Assim, as ferramentas são demais. Eu, quando fiz, eu nem sabia da existência dessa ferramenta. Foi um dos meus primeiros alunos que falou, putz, já viu isso aqui? Dá pra você chegar lá e fazer. Não, se eu soubesse disso antes, eu estaria feliz, mas eu não sabia, né? Então, tem várias ferramentas que podem te dar esse suporte. E rola uma parada de, às vezes, cair pergunta repetida, que você se deparou assim no mock test, ela cair na prova? Já ouvi esses boatos aí. Isso pode acontecer, sim, mas a gente não pode contar com isso, né? Sim, porque, sim. parte das questões que estão nessas ferramentas, né, são do banco de questões oficial da prova do Então, isso é que é legal, né? É. Porque, porra, você tá fazendo com provas que, de repente, já caíram, então pode ser que tem um caminho ali, Sim. né? Meu amigo, você tem a chance de fazer a prova inteira do jeito que ela acontece de verdade antes dela acontecer. Sim, 100%. Não muda nada. Não muda nada. A qualidade das questões, né, é a mesma. Eu digo ainda que os mock tests nas ferramentas e até o próprio mock test oficial da Pearson, porque a Pearson também oferece um mock test que você paga lá cerca de $50 australianos, fica a conta lá. 35 americanos, $50 australianos. Você também pode fazer. Aquela, na realidade, é a única forma que você tem de interagir com o algoritmo da prova de verdade. Né? Então, quando você faz um mock test numa ferramenta, por aí, você está interagindo com um código que alguém criou lá para chegar próximo do que acontece na prova. Sim. Quando você faz o mock test da Pearson, é exatamente o robozinho da prova que está te corrigindo. Entendeu? Você diria então pra galera, se fosse para escolher para escolher o da Pearson? Eu diria que você faz os dois, né? Você começa na brincadeira ali, fazendo os mock tests da plataforma. Quando você definiu a tua estratégia, tem um plano de ação, já sabe o que vai fazer, pum, faz o mock test oficial. Entendeu? Eu tenho 3 perguntas pra você que eu até anotei aqui pra não Manda esquecer. bala. Bem sucintas assim, né? Em quanto tempo você recebe o resultado? É a primeira. Então, assim, o que está no site da Pearson é que eles demoram até 5 dias úteis para mandar, 5 business days. Mas, assim, por experiência própria, eu já vi aluno demorando 7, às vezes 10 dias. Né? 90% dos resultados da prova saem nas primeiras 48 horas. Entendi. E metade, eu diria até uns 40 ali, sai no primeiro dia. E tem 20% que sai nas primeiras 2 horas. Então, o cara faz a prova às 8h45 da manhã,
No meu caso, meio-dia, minha nota saiu. Aham. E, pô, legal isso aí, né? Já pensou, tu acabou a prova de 2 horas depois, tu já 2 horas sabe... depois. Eu esperei uma semana ou duas, foram as 2 semanas Do mais IELTS, tristes da minha vida. Foda, né? Mas deu bom no final, né? Deu bom, mas porra, chorei pra caralho, velho. Pô, recebi o SMS lá, porra, tava esperando, tava tipo sufocando, velho. Porque tu fica ali, enquanto tu não recebe, tu fica, a cabeça fica meio Pô, será que deu certo? Será que eu passei? Pô, meu listening foi uma merda, meu writing foi uma merda. Fudeu. Aí chegou a nota, a confirmação, aí... Boa, meu garoto. Mas, se diferentemente do que aconteceu com o Ed aí, alguém não passe, alguém que fez a prova não passe, quando que você pode refazer a prova, remarcar? Assim que o teu report saiu, você remarca. Aí, quanto Não dá tempo... pra remarcar antes do report sair. E aí, quanto tempo depois você pode fazer? Depois do dia que você fez a prova? Você faz quando você quiser, na realidade. Você vai de acordo com a disponibilidade dos centros, né? Porque para marcar a prova, você entra no site da Pearson, faz o teu cadastro lá, acessa, preenche o que tem que preencher, pô, ele já popa o calendário dos lugares. Né? Então, vai ter prova no dia 2, 3, 4. O primeiro horário disponível que tem vai ser esse aqui, entendeu? Sim. Se você quiser, você escolhe e marca. Beleza, top. E a terceira, que também é muito importante, muita gente, inclusive até na live que a gente fez lá com a galera lá no Instagram, né? Muita gente perguntando por quanto tempo é válido o resultado, né? Quanto tempo você pode usar para questões de imigração, não sei. O resultado ele vem com 24 meses de validade, mas para a imigração são 3 anos, tá? Então são 36 meses. Então ele vem com 24 meses, com 24 2 meses. anos, Sim. mas aí para aplicar um visto, passou 2 anos, você ainda pode usar até completar 3 anos. São 36 meses de validade. Velho. Sim. Perfeito. 36 meses. A gente comentou por alto aqui, eu falei, Voz, sobre a questão de perfil de candidato, né? Não sei se você já parou para pensar nisso, ou se já tem, sei lá, tem estudos sobre perfil de candidato. Porque tem isso, né? A galera se dá melhor com humanas, né? Ou exatas e tal. Tem algum perfil especial ou que é mais... sei lá, melhor para fazer o PT e melhor para fazer o IELTS, assim? Ou nada a Cara, ver? eu não consigo pensar em perfil para prova. O que eu penso é assim, se você tem a limitação de você digita muito devagar, entendeu? Você não conhece muito de computador. Isso aí você pode até aprender, mas é um caminho a mais que você vai ter que percorrer, né? A redação você tem 20 minutos para escrever. Pelo menos 200 palavrinhas é o ideal. Se você não consegue escrever as 200 palavras nos 20 minutos, você já está, né, um pé para trás aí. Não tem... Entendi. Então, pensando em perfil mesmo, para mim é esse. É o perfil de quem não se dá bem com eletrônico, entendeu? Com microfoninho, não consegue se localizar, né? Hoje em dia é difícil, mas tem pessoas que ainda não se dá bem, né? não se dão bem com o computador, né? E com relação ao, e o perfil da galera que te procura, assim, que tem te procurado? É uma galera que chega familiarizado, assim, com a prova? Sim. Ou é uma galera que chega, assim, do zero, completamente perdida, procurando um rumo? A maioria... Um rumo na vida. Tem de tudo. Tem gente que já fez a prova, não passou. Tem gente que já fez e passou os 2 anos do Graduate Visa, vai precisar aplicar para o Skill, então ela vai refazer, né? Eu ainda não tive nenhum aluno que fez comigo e foi refazer lá na frente, porque eu só estou dando aula há 1 ano, né? Isso aí precisa de 2 anos. Mas tem uma galera que não conhece da prova, que eu começo do zero, né? Tem gente que já fez um curso online, trabalhou e aí não está muito confiante, vem fazer uma última aula comigo, entendeu? Antes de fazer a prova, para eu dar os últimos toques. Entendi. Assim, às vezes dá para dar uma polidinha antes da pessoa ir lá e investir a grana para fazer a prova, né? Boa. Então, respondendo a sua pergunta, tem vários perfis de pessoas. Eu estou atendendo 90% do meu público ainda são brasileiros, né? Sim. As aulas, legal. eu faço as aulas tanto em português quanto em inglês. Se o aluno quiser fazer a aula em inglês, a gente taca o pau, não tem essa não, né? E é isso. Agora, por exemplo, eu, na minha época eu não sabia que era PT, né? Então, Chamava eu de estudei... PTE ainda. PTE? PTE? PTE. O que significa PT, sabe? É Pearson Test of English. Ah, legal. O que é esse tal de Pearson aí? É um instituto? Pearson é o instituto que aplica a prova, eles que criaram e são eles que aplicam a prova. Ó, Sim. tá aí, a curiosidade de todo mundo está matada. Acho que foi a Pearson que comprou a Wizard, não foi? No Brasil? Ih, caralho. É. Porra, bacana. Daí eu quero falar. Então eu comecei a estudar pro IELTS. Estudei bastante e tal. Mentira, não estudei bastante. Estudei o suficiente e tal.
E a pessoa que, porra, viu assim, porra, as notícias, PT é mais fácil, tem esse negócio, né? PT é mais fácil, faz PT que você tem mais chance de ter sucesso e tudo mais. Só que, porra, pra quem já estudou durante muito tempo o IELTS, pra mudar pro PT, de repente é complicado. Ou não boa. Tranquilo? É não é tranquilo. uma dificuldade muito grande não de trocar de estratégia? Não é. É tranquilo, tá? Porque assim, você conhecer a prova são poucas horas. Então, não tem muito. Se você já tem um nível de inglês, às vezes a pessoa vai lá, faz o IELTS. Tem muito esse perfil, né? O cara tira 8 no reading, 8 no listening, 7,5 no speaking, writing, 6, 6,5. Não consegue chegar no 7. Né? Para dar pelo menos os 10 pontos a mais pro visto. Para fazer essa transição pro PT, ela precisa fazer duas coisas. Ela precisa conhecer repeat sentence e write from dictation. Se ela se dá bem para se adaptar com essas duas tarefas, que são as duas tarefas, uma que você escuta e repete instantaneamente o que você ouviu, e a outra que você escuta e escreve. São as duas questões que a galera tem mais dificuldade para fazer a prova. Né? Então é a segunda tarefa da prova e a última. Essas duas questões, se o cara consegue se adaptar para elas, beleza. Então o cara ouviu a sentença aqui, fui no mercado, comprei cenoura, banana, arroz, maçã e voltei de carro. Aí o cara vai lá, tá. Fui no mercado, comprei cenoura, maçã, voltei de carro. Se ele consegue manter ali o nível de Ester de 80% e naquela escuta e tem que escrever que é o write from dictation, é o último da prova, ela consegue pegar pelo menos 80%, ela vai fazer essa transição com facilidade. Né? Vai fazer com facilidade. E tem a galera também, eu já ouvi falar, né? Tem gente que fala assim, se você chegar, por exemplo, no exercício que você deu exemplo aí o cara falar uma parada ali que foge totalmente do contexto, mas se você falar alguma coisa que faz sentido, você falou sobre comprou maçã, laranja, não sei o quê, aí você fala, por exemplo, eu fui no mercado ontem à noite, tem chance de você tirar pelo menos um pontinho aí? Sim, então é real com certeza, eu achei que, zerou O completamente. jeito que o algoritmo funciona, você é premiado 2/3 dos pontos de content, que é a quantidade de palavras que você fala, falando só metade das palavras. Então você precisa falar só 50% das palavras para conseguir 2/3 de content. Entendeu? E a fluência também? Se você falou aquela metadinha fluente, confiante, né? Falou claro no microfone para eu te entender. Bonito. Exatamente. Você consegue a nota. Até porque não é um teste de memória, né? Um teste de inglês. Né? Exatamente. A galera fala, meu, caralho, isso aí, gostei dessa, parceiro, você resumiu repeat sentence. E a primeira coisa que eu falo, caraca, Gabrielino, chega. resumiu. Olha, tamo junto. Caralho, bateu na Eu cama. falo sempre, não é um teste de memória, né? Aí a diferença, qual que é a dificuldade que a galera tem? Vamos lá, tu escuta uma frase em inglês. O cara que se dá bem nessa tarefa, ele não traduz, processa, traduz, fala. Ele pensa em inglês, ele processa tudo em inglês, entendeu? Quem se dá mal, tem dificuldades, é porque está tentando fazer essa tradução ou pegar as informações soltas ali. A sentença, ela tem começo, meio e fim, né? Ela tem sujeito, verbo, objeto. Se você consegue pegar aquele contexto ali, você pode mexer nele. Não tem problema. Não tem problema. Okay. E tem alguma cultura assim que tem... Você acha assim... Outra coisa, eu não vou saber... Acho que ele não vai saber disso, mas vamos perguntar. Alguma assim... algum país, algum nativo assim, sei lá, vamos comparar brasileiro com... Francês... Tal, que tem mais italiano tem mais facilidade para fazer esse tipo de prova ou também, cada um por si e tal? Quando você pensa em não nativos, assim, eu acho que os indianos têm uma vantagem frente ao resto do globo, porque, primeiro, eles foram colonizados pela Inglaterra, né? Então, inglês faz parte da cultura deles já, diferente no Brasil. Tem muita influência. Exatamente. O Brasil tem 1% das pessoas que falam inglês fluente só, né, cara? Então, é muito pouco. É muito pouco. Lá, o cara, quando ele tá falando, você pode não entender. Mas pro computador, né, os sons das vogais, né, os sons das consoantes, tá claro para ele. E pode ter um indiano que tem também a mesma dificuldade que um brasileiro. Se for um indiano que não conhece a língua, não conhece o som das vogais, entendeu? Na hora que você está lendo um texto ali, tu não tem tempo de pensar. Putz, como que eu
pronuncia essa palavra aqui. Você só tem que ir, patrão. Entendeu? Você não tem tempo de... Como que é essa palavra aqui? Productive. Não. Só vai. Entendeu? E tem a diferença de accent também, que a galera confunde um pouco, eu acho. Entendi. Sotaque é uma coisa. Pronúncia errada é outra. E para o computador, ele está flexível a centenas de sotaques diferentes. Só que se o som da palavra é um, principalmente as vogais, né? Um erro muito comum do brasileiro falante de inglês. Vai falar a palavra, por exemplo, construção. Fala construction. O som U tá errado. O som deveria ser construction. Por mais que você não fale construction, você fala construction, o som tá correto. O computador compara aquele som com o som que ele tava querendo, pum, tu vai ganhar o ponto naquela palavra, entendeu? Caraca, velho. Porque, tipo, se você pensar isso aí, tem aquele gingado da língua, que é o construction, e tem aquele inglês mais robotizado, né? Construction. Os dois estão corretos do ponto de vista do sistema. Mano. Mas O que esse não pode construction- ter é construction. Que são 2 O's, né? Seria assim. Construction, né? Exato. E aí, daí, ó, tu vê, por exemplo, se você pensar, por um lado, a gente vê muito suíço que chega até aqui na Austrália mesmo, lembro da época de escola, pô, a galera já vinha com inglês bom. Aí é questão de background, né? Os caras lá aprendem já várias línguas, inglês, o pessoal tem condições de aprender na escola, né? Mas você também vê muito indiano indo bem pra caramba na prova. Sim. Mesmo com sotaque, você fala assim, cara, como é que esse cara tirou 90 com esse sotaqueão aí? Entendeu? Sim. E é uma parada que, Entendeu? Não entende nada, né? por mais que você olhe, você fala assim, não. Mano, olha aí na internet, eu sei porque eu vi, pô. O próprio professor lá, com sotaquezão, ele falando aqui, eu vou fazer na tua frente. Aí ele fazendo a live, pum. Sim. Caraca, Mas você velho, escuta, ele tá pronunciando todos os sons de vogal e a maioria dos sons de consoante. Pelo menos assim, consoante é um caso à parte também. Né? O brasileiro, quando lê uma palavra em inglês que começa com R, como que ele pronuncia? Com R? Sempre tem aquele som de ha, ri, ro, né? Esse som de ha, ri, ro, Tirando em Galvão inglês, Bueno, né? é H. Tirando Galvão Bueno, cara. Então, mas esse vale. Esse Aí, ó. ra, Então, imite o né? Galvão O que não Bueno. pode é falar ra. Porque se você falar ra, a máquina transforma aquilo lá num som de H. Bom exemplo Entendeu? aí, bom exemplo pra tu ir usar na tua aula aí, ó. Imite o Galvão Bueno. Cara, vai ser o próximo post dele vai ser a importância do Galvão Bueno na prova do PTI. E que eu ia falar e perguntar uma parada aqui pra você agora. Fala, tá legal essa parada aí, de alguns erros mais comuns aí dos brasileiros aí, da galera que te procura, até o que chega assim, a galera meio crua, assim, cometendo um erro. Sim. Bom, falando de speaking, como eu disse, né, esse sonzinho do construction, production, né, que é construction, production, é um deles, né, a pronúncia do R, tem gente que confunde, né, não, você não precisa imitar outro accent, isso não é accent, isso é pronúncia errada, ponto. Para o computador, se tem uma pessoa na rua, você está conversando com a pessoa na rua, tá no IELTS, beleza, mas para o computador é um som errado de pronúncia, né, e eu também percebo, assim, muitas vezes, a grande maioria da informação nas palavras, né, está no sufixo, que é a última sílaba das palavras. Então, se a palavra está no plural, né? Se a palavra está no continuous form, está lá com ing, né? Termina com ing. Se a palavra está tá no passado, né? Com ed. Puta, o ED, velho. ED é um clássico, né? E aí tem as diferentes pronúncias do ed, né? Tem o first, second, third, birth. Tem o Puta, TH, TH. é complicado. Mas o TH você consegue... Tá, exatamente. Usar a malemolência. Com um outro sonzinho ali, você consegue dar uma malemolência nele, entendeu? Caraca, show de Pro bola, sistema. hein? Sim. Uma coisa que me deixava boladão, assim, é questão de você precisar de cada banda por tirar a nota, tá ligado? Você pode ser bonzão, tipo, tirar 9, 90, né? Todas as bandas, não é 9, né? E num você falhou, você, porra, tudo você tem que refazer, tem que refazer tudo. Tem um amigo meu que ele só se ferrava num só. Fez lá 20 vezes a prova, porque se errava num específico, um campo específico. Parece que o IELTS está mudando agora. Parece que agora você vai poder só fazer refazer, Eu né? não sei como vai funcionar Uma esse parte. esquema. Mas pro PT
Pode acontecer isso? Não, de jeito Você nenhum. tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. São 2 horas de prova, né, cara? Então, assim, não tem nem porquê. Você vai sentar lá, fazer speaking 15 minutos e vai embora. Não, speaking dura 15, 17 minutos pra fazer. Porra, mas eu adorava. Eu ia gostar muito de só eu fazer o que eu fui mal, né? Eu não vejo isso acontecendo, mas vai que no futuro eles pensem em alguma Então, coisa. no momento, isso não é São possível. competidores. Se o PT começar a perder muito candidato pro IELTS por conta disso, eles vão ter que rever o conceito, né? Sempre assim. Tu fala que tu já passou, pô. Agora fala pra galera que se ferra lá. Só se ferra no writing, tá ligado? Pô, é complicado, velho. Aí o cara não pode, porque se ele dá a vida no writing, porque ele não passa, aí no outro teste ele vai passar porque ele deu a vida, só que ele parou de estudar reading e ele se foi no reading. Aí o cara fica louco, velho. Então, para deixar claro, você não pode fazer isso. Você tem que passar em todas, conseguir suas notas em Se cada faltar banda. um ponto, tem que fazer de refazer novo. de novo. Tá lá, 50, 50, 50, 49. Tem que fazer de novo. Teve um aluno meu, semana passada, a gente terminou as aulas, eu falei, cara, você vai tirar, você tem potencial para tirar 90 nessa prova. Ele, não, eu só quero tirar 7. Por enquanto, não tô nem... O 7 eu já tô feliz aqui, que é o 65, né? Ele tirou 90, 90, 90, 78. Caraca. É a mesma coisa que ele tivesse tirado 65, 65, 65, 65. Putz, Caraca, Pra imigração. pra imigração, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A palavra, nos estudos em gerais, a pessoa fala, porra... Ele vai fazer a prova de novo, vai passar, tenho certeza. É lógico. Lógico, já passou. Desculpa te interromper. Não, de boa. Nos estudos em geral, né? A palavra decorar, às vezes, é uma palavra que não deve ser seguida, né? Você tem que entender o que você está estudando e tudo mais. Para PT, decorar template realmente funciona? Decorar template faz parte do processo, mas não te assegura o sucesso lá na frente. Porque, como eu disse, as questões de template, elas somam 1/3 dos pontos de writing. Então, mesmo que você decore os templates e faça essas tarefas e execute-as com perfeição, você vai conseguir 27 a 32 pontos de 90 no writing. Não mais que isso. Então, se o teu objetivo é um 50, tá faltando 20 pontos. Vai ter que vir de algum lugar, entendeu? Você tem potencial de pegar esses 20 pontos de um outro lugar, considerando que você memorizou todos os templates e executou eles com perfeição? Aí fica a pergunta, né? Geralmente a galera decora os templates, executa e tal, mas talvez não pega todos esses pontos das questões de template. Porque é difícil você memorizar uma redação de 200 palavras, né? Sim. Então geralmente não consegue, já baixa ali de 30, vai para 20. Vou tentar fazer uma matemática aqui. De 30 cai para 20 pontos. Aí a diferença que ele precisa das outras questões vira 30. Isso para quem quer 50, né? Para quem quer 65 e 79, a diferença é ainda maior. Inclusive nisso aí que o Ed falou. Ficou claro? Claro. No início, com relação a isso que o Ed falou aí, até os nossos queridos amigos lá do Vida Fora do BR, Andrezinho, Jessiquinho, beijo, seguem eles lá. Eles pediram, na verdade, né, pra você falar um pouquinho, explicar um pouquinho desses templates aí, porque tem gente até que, o cara que fala, vou fazer a prova, mas não tem noção nenhuma, o cara tá falando assim, template, o que eles estão falando de template aí? Se você pudesse, de repente, explicar um pouquinho como funciona, em que ponto pode ajudar e tudo mais. Sim. Tem 5 questões que são open responses, né? Questões abertas que você poderia escrever coisa da sua cabeça. Como aquele conceito de errar menos, né, é o que vale, você tem a opção de memorizar essas estruturas prontas que você vai utilizar tanto para falar quanto para escrever, para sim tentar diminuir a quantidade de erros que você comete caso você estivesse fazendo isso da sua cabeça. Então, o template é uma estrutura pronta que vai te ajudar. Qual template funciona, não funciona? Todos funcionam, desde que sejam escritos em inglês, né? Tem o inglês nível acadêmico, você não está falando palavras básicas ali, você não está escrevendo palavras básicas também, né? Então, os templates eles são complexos do ponto de vista de nível de vocabulário, né? Mas é isso, você pode utilizá-los a seu favor, né? Entendi. E isso vai para todo tipo, listening, writing, speaking... Os templates, você tem tarefa que tem templates em todas as áreas. Entendi. Eles perguntaram mais especificamente do writing. Assim, Do writing, Do writing. Tem a essay, que você tem que escrever a redação, né? A essay é a redação. A redação são 200 palavrinhas que você tem que escrever para conseguir os pontos máximos de forma ali, ficar entre 200 e 300.
mas tua redação vai ser corrigida se você escrever pelo menos 120 Entendi. palavras. E tem os summaries, que são os 2 resumos que você tem que fazer. Um deles está no writing, que é um resumo de um texto escrito, né? E o outro resumo está no listening, que é uma tarefa para mim, que ela ainda é de writing, mas ela está lá no listening, não está no writing, né? Então você usa uma estrutura pronta, escuta um áudio de uma lecture, de uma palestra, né? Tipo um TED Talk. E aí toma nota das informações que são importantes. E aí, se você tem desenvoltura para escrever, pega aquelas anotações e escreve. O áudio falou disso aqui. E o cara que não tem essa desenvoltura? Memorizou o template, jogou o templatezinho lá, pegou as palavrinhas que ele anotou, coloca ali. Aqui tem que ter aquela visão de, putz, tô colocando a palavra certa. Eu sei como se escreve, eu tenho dúvida de como se escreve essa palavra. Porque o risco nunca vale a pena você pagar para ver. Entendeu? Sim. Então, se você não sabe como escreve o negócio, não escreve, cara. Não mostra pro computador que você não conhece. Exatamente. A visão é essa, durante a prova inteira. Tanto no speaking, quanto nessas questões de template, que você tem open responses ali, né? Coisa linda. Agora, um negocinho aqui bacana de mencionar, né, Gustaveira e Diegão, a gente está falando aqui de pontuação para imigração, né? Se até agora você não entendeu e você não sabe quantos pontos você precisa para imigrar no seu plano, é porque você ainda não foi no agente de imigração. Na moral, tô até arrepiado aqui, né? Então, se você ainda não fez a consulta do agente de imigração, temos um recado para você agora. Solta aí, Gabrielino. Quer morar permanentemente na Austrália? A Bravo Migration vai te ajudar, não, Diegão? É isso aí, Ed. Com a Bravo, você vai ter o aconselhamento do tipo de visto ideal para você. Além disso, eles vão te ajudar montando estratégia, o plano para você chegar lá, e ainda vão te explicar todo o processo durante a aplicação do seu visto. E o melhor é que seguidor aqui na Austrália tem desconto. Com o cupom AQUI10 que você acessa no QR Code ou na nossa link na bio do Instagram, você vai ter esse desconto e vai pagar um preço baratinho. Então vem com a Bravo Migration, gente! Voltamos então, não esqueça. Aqui 10, cupomzinho, descontinho pra vocês aí, ó. Boa. Então vamos para as perguntinhas, Gabrielino? Perguntinhas. Vamos sim. Vamos lá, Gabrielino já tá ali quase pronto de novo, ali. gente, aí foram muitas perguntas novamente. Brigadão, gente. Só que como estamos querendo aqui diminuir um pouco, né, o tempo do podcast para ficar um negócio com um conteúdo bem denso, a gente está escolhendo só 5 perguntas. 5? 5? 5. Uhum. E aí, Esse é o jeito que você teve de falar que tá chato aqui, né, na conversa. Vai diminuir o tempo, o convidado não é bacana. Isso é verdade, que é isso que a Porra, gente... isso Porque aqui... nosso recorde são 4 horas e meia. 4 horas Eu de papo. não tô feliz com menos que isso, cara. Então vamos continuar. Imagina ficar 4 horas e meia falando de PT aqui. Vira curso, podcast. Então, mas aí a galera tem que ver aqui, daí ficar com aquele gostinho assim, quero mais. Aí o cara vai lá, segue lá, inclusive segue lá o Gustaveira Ele lá vai no. falar lá. Ele vai falar, né? Então vamos lá, Gabrielino. Obrigado para todo mundo que participou. Obrigado ao mesmo. Se você não apareceu aqui dessa vez, pode ficar tranquilo que da próxima você vai aparecer. É isso. Primeira pergunta, Gabrielino. Olha quem tá aí, Cangurube! Esse cara aí é o gênio, Esse cara, maluco aí. bombando lá na outra costa. Cara, parabéns aí pro seu canal e tamo junto. Quem foi o primeiro aluno do Gustavo Ferraz? Abraço do Zica! Esse moleque é zica mesmo, ele não para, né? Tem o Uber, tem o Instagram, Tem um podcast. Inclusive a galera que tá vendo a gente aqui em Perth também, dá uma moral lá equalizando o podcast do Ele toca Canguru. violão, canta, cozinha, o cara é o Rodrigo Multitask. Hilbert da Austrália. É isso aí. Então vocês conheciam, você falou que conhecia ele antes. a beleza do Sim. Rodrigo Hilbert. né? Aí, tá vendo? Exatamente. A gente se conheceu lá no Brasil ainda, cara. Eu não tinha nem ideia que eu ia estar aqui hoje. Acho que ele também não tinha. A gente fez faculdade junto lá no Mackenzie, estudamos administração. Daí que vem. Sim. Uhum. Mas não foi nada relacionado à sua vinda com... Quem veio primeiro? Ele veio primeiro? Ele veio primeiro. Mas você não tinha o contato? Não. A gente acabou perdendo o contato depois de um tempo ali da faculdade. Mas aí quando eu cheguei, eu já vi que ele estava aqui, a gente já retomou. E quando ele foi o primeiro cara que viu o meu post e veio fazer aula comigo, ele foi até me deu bastante força, assim, porque foi o primeiro que chegou e falou, cara, preciso de ajuda, eu vou fazer a prova depois de amanhã, assim. Eu falei, não, vem cá. Peguei na mão, falei, ó, faz assim. Ele chegou, fez a prova e passou. Então foi o primeiro report que eu peguei de sucesso, assim. Sim. Né? Porra. Foi o primeiro de muitos. Canguru E eu espero é que venha primeira. ter muito mais ainda, porque não tem sensação melhor do que essa.
Porra. Imagina. Foda, hein? Caraca. É nóis, Canguruber. Valeu, meu parceiro. Valeu. Abração aí. Primeiro aluno do Gustaveiro aí. Foi. Boa. Segunda pergunta. Boa, gostei dessa aí. Essa daí é boa. Valendo R$1.000. O cara sabe. Boa. Vai lá. Vamos lá, perguntinha dos nossos queridos amigos australianices, Denis e Georgia. Caraca. Verdade que você tem bola de cristal para adivinhar as notas dos seus alunos? Um abraço, Denis e Georgia. sim. Foram pro Brasil agora, né? pro Visitar a Brasil, family. É. Cara, bola de cristal eu não tenho. Mas eu tento. Dou o meu melhor ali. Que é aquilo que você falou ali, Pra de passar você- aquela segurança. Porque a galera não entende, de novo, reforço. O cara fala inglês bem pra caramba, ele acha que não fala, entendeu? Porque falar inglês pra prova não quer dizer que você é nativo, você vai chegar lá, vai arrebentar, entendeu? Vai estar na rua conversando. Eu converso com um australiano hoje, eu não entendo metade do que os caras falam, velho. Eu dou aula de inglês aqui, não sou professor de inglês, obviamente, né? Mas, cara, pra você chegar num nível de estar ali vivendo sua vida 100% em inglês é outra coisa, né? O cara chegou aqui, trabalhou, estudou inglês, se comunica, o cara se vira, ele sabe escrever, ele sabe ler, fala bem pra caramba, né? Então a galera não tem essa noção, eu passo essa confiança, entendeu? Eu falo, cara, não, eu ouvi, você vai tirar, você tá entre os 65 e os 70 ali, pum. Aí o cara vai fazer a prova e play, certinho. Mas Não, e esse caso aí da bola de cristal, você até comentou ali, porque você falou que você conversa com o aluno antes da prova e fala assim, ó, você vai tirar, pelo que eu tô vendo, você vai tirar tanto. E aí, a maioria das vezes, se não acerta em cheio, você pega ali na... Não, tem fatores externos, né? Tem o fator de nervosismo que Sim. a pessoa sente, tem Sim. aquele o fator mercado de peixe, né? Começa a prova, imagina todo mundo aqui, ó, lendo o texto em voz alta. Você tem que falar, meu Deus do céu, tem que ler, tá bom. Pum. Se o cara tem, às vezes, um nível de déficit de atenção, uma coisa assim, ele perde e voa, né? Uhum. Não tem o que fazer. Caralho, é foda. E só um detalhe, Denis, esse cara, ele é fera, né, cara? O cara é brabo, porra. Agora então que ele diminuiu a testa, né? Não. Agora ele tá, porra. Eu não sou dessa coisa de mídia social, de aparecer. Ele me deu uma força. Sempre me dá muita força, né? O cara é foda. O cara é parceiro demais. Deles é meu irmão na Austrália, pô. É, massa. Cara, que são, os Então dois você é são, meu irmão. os Se dois você é são irmão, sinistros. você é meu irmão também. Vai sair daqui todo mundo Não, a brother. gente sempre fala, sempre comenta, né, que a gente tem a família do Brasil e aqui as nossas famílias são os nossos amigos, né? Pode crer. Então ele consideraria... É engraçado, porque a esposa dele considera a minha irmã, então como é que faz isso, né? Mas, enfim, é só pra dizer que a gente ama muito vocês. Senão pra não complicar muito. É muito né? amor. É muito amor envolvido. Boa. E aí, o que mais quer falar deles aí? Mas tudo bem, depois se lembrar. Não, tá no Brasil agora curtindo, deve estar comendo várias paradas. É. E é nóis. Boa. Próxima pergunta. Próxima, Tá de quê? Tá aí, Gabi. Perguntinha do... Ih, olha ele aí, ó. Esse parceiro aí, esse é o cara que tá amassando os lanches lá na hamburgueria lá, na lancheria lá. Exatamente, ele mesmo. Quem não tá entendendo, eu vou ser bem sucinto assim, né? Esse seguidor nosso aí, parceiro, o Everton. É Everton? O Everton. Ele é lá de Mojimirim. E ele foi lá conferir, ó, a hamburgueria lá dos Par do Gabrielino lá. Chegou lá. Por isso que ele tá rindo, né? Ele viu a fotinho dele que era a próxima pergunta, ele já começou a rir. Mandou fotinho, falou com todo mundo, falou que chegou lá e falou, ó, eu vim lá que os moleques daqui na Austrália falaram pra eu colar aqui, que ia ganhar desconto. Chegou lá, ganhou desconto. Falou que tava bonzão. Não. Inclusive, galera, quem for lá no Star Lunch essa semana aí, 50% de desconto. Para de mentir, covarde. Paga metade do preço, exatamente. Cupom Aqui Lanches. Nosso cupom aqui na Austrália, Star Lunch, você vai pagar metade do preço. Um beijo, dona seu lanche. Mas é, Gabrielina, Onde que é o lanche? Lá em Mojimirim, Star Lanches. Caraca. Qualidade, Mano, que qualidade. saudade. Everton Comer um Pô, lanchão. metade do preço, então, pô. Vamos lá, perguntinha dele aí, ó. Fala, galera, beleza? Pra nós brasileiros, qual teste seria mais fácil entre ele botou o PET ali, né? PTE, IELTS e o Cambridge. Valeu, meu parceiro. Eu sou suspeito pra falar, né? Pra responder essa pergunta, mas, de novo, acho que eu consegui mostrar aqui que o PT, por não ter esse fator humano,
né? Você está ali lidando com o computador, se você tiver facilidade de lidar com o computador, entender certinho o jeito que o sistema funciona, o que ele pede de você, eu acredito que o PT seja mais fácil, principalmente comparado com o IELTS e Cambridge, que tem aquele fator humano. Tua redação precisa estar num nível muito acima do que é, entendeu? Sim. Eu vejo o caminho contrário acontecendo, principalmente para quem quer tirar um 7 e um 8, tá? O cara sair do IELTS e vir pro PT. Agora, o cara sair do PT e voltar pro IELTS, pro 7 e pro 8, na minha opinião, é um mau negócio, tá? Agora, pro 50, como não é uma nota muito grande, e uma redação com um templatezinho lá que você usou a estrutura pronta e tal, pode ser que faça sentido se o cara não se der bem com as tarefas do listening ali, né? Principalmente o repeat sentence e o write from dictation. Terceira perguntinha. Não, preparada. Próxima perguntinha. Próxima? Já foi a terceira, quarta. Aí, já é o último. Já é a última. Caraca, eu tô viajando então. Pô, a última aí. Não, tem aquela do Gilmar, tu já deu aquela... Não, tá aí. Ah, tá bom, que é do aí, Gil. mas é só um salve. Tá bom. Turma gringa, galera da Irlanda que entrou em contato com a gente, um grande abraço, gente, muito prazer em conhecê-los. Quem é básico em inglês, vale a pena fazer um PT? Essa pergunta é polêmica. E aí o nosso amigo Alan Lessa também fala, qual o nível de inglês você recomenda a pessoa ter para alcançar 60 no PTE? Eu acho que ele quis dizer ali 50, né? Ou 50 ou 65, talvez. Uhum. Bom, quando você tem... Depende do que é inglês básico, né? Se você consegue ouvir, por exemplo, tá assistindo um filme sem legenda, você consegue entender menos ali de 10% do que está sendo falado, vai ser muito complicado você fazer qualquer tipo de prova de proficiência, né? Seja PT, seja IELTS, seja... Mas eu acredito que o PT, por ter essas regalias de você poder usar essas estruturas prontas, se preparar um pouco melhor, entendeu? Treinar para você tentar dar uma driblada ali no sistema, para mostrar para o sistema que você tem talvez um nível de inglês um pouco maior do que você tem, eu acho que seria a melhor opção para qualquer tipo de pessoa que tem facilidade em mexer com o computador, né? Em falar. Então, para mim, respondendo a primeira pergunta, vale a pena sim você, primeiro, depois de ter conhecido a prova, né, se preparado para todas as questões, depois que você tiver já se exposto àquelas 4 questões que eu disse que são as mais importantes, se você achar que está no nível que você precisa, obviamente, dependendo do target que você tem também, né, é alcançável, sim, eu acredito. Legal. Para mim, eu acho que tudo é possível, né? Não tem nada que é impossível. Uhum. Agora, para o cara que fala ali do 60, o 60 já é um pouco mais complicado, né? Se a gente está falando de um 65, que é o 7 do IELTS, sem você ter um nível de compreensão, pelo menos de conseguir ouvir uma metade do que está sendo falado e você conseguir de algum jeito chegar ali no contexto que é próximo do contexto que foi falado, se você não conseguir, é difícil, cara. É difícil, entendeu? Porque o áudio vem e ele só toca uma vez. Você não tem chance de repetir. Não tem. É bizarro isso. Aí o cara fala, o teste de matemática e estatística é feito amanhã no laboratório. Esse nível. Se você não consegue entender, como que você vai escrever o que o cara falou? Se você não consegue entender, como que você vai repetir? Aí você repete som, né? Você tenta escrever o que você acha que é. E que se você não entendeu, na maioria das vezes não é o que era para ter sido feito. Né? Então não tem segredo, cara. Show de bola. Então é a última? Que seria, no caso, ela do nosso querido... Última perguntinha, só para mandar um alô para o Gilmar. Gilmar, abraço Gilmar, já respondeu essa aí, mas ele perguntou, o PT, como no IELTS, também tem categoria academic ou general? Gilmar, eu sei que o PT você pode fazer, como eu disse, nos centros, que é a prova que vale para a imigração, ou você faz ela de casa, né? E essa prova de casa, em tese, seria o General. Então, eu nunca ouvi falar em ter PT General, PT Academic. PT é Academic. Sempre vai ser PT Academic. Né? Show de bola. Cara, eu queria, só pra terminar, eu queria jogar 2 de uma vez só no teu peito aí. Manda pro pai. No peito do pai, galera. Que é o seguinte, eu queria que você deixasse aí, cara, uma dica pra galera que tá se preparando
E eu vou até além, assim. Eu queria que você falasse também para aquela galera que tá na prova e aí o cara se preparou e tal, o cara tá indo bem, porra, tá fluindo. E aí, num exercício, numa sessão da prova ali, porra, ele sentiu que se perdeu, foi mal, falou, puta, e agora, cara? Pra não baixar a guarda, sabe? Pra continuar, tipo assim, até como você trabalha isso, esse lado, assim, nos teus clientes aí. Bom, motivação é parte do meu trabalho, né? Primeiro, ficar ali... O momento que a pessoa está fazendo o PT é um momento muito complicado. Vocês passaram por isso, né? O que ia acontecer se você não passasse na prova de inglês? Eu ia fazer de novo. Foi Não triste pra passou. cacete. De novo. Triste. Frustrado. Não passou. Frustração. Mas qual que é o que acontece no final se você não passar? Perde confiança, né? Tem que ir embora, né, parceiro? Ah, tem que ir embora, isso aí também. Tá falando entendi. No fim, Então, fim da assim, linha. Chegar no fim da linha. A não prova passou, de inglês é um momento muito delicado na vida das pessoas aqui. Então, parte do meu trabalho é lidar com esse anseio também, entendeu? De falar, não, vamos fazer isso aqui com calma, vamos fazer junto, você é capaz, dá pra fazer. Né? Se o cara tá lá na prova e de repente ele foi mal numa das tarefas, cara, a prova tem 20 tarefas. A grande maioria delas é interligada, né? Agora, também não dá pra passar a mão na cabeça. Se foi uma dessas Big Fours, uma dessas 4 mais importantes, se ele foi mal, dependendo do objetivo que ele tem, não tem o que fazer. Entendeu? Então, tem os dois lados da história aqui. O foco tem que estar sempre ali, na prova inteira, porque você não sabe. Você só vai saber do resultado depois. Você pode ter achado que você foi mal. Mas o computador pode ter interpretado uma coisa diferente do que você está achando. Né? Então, continua, manda bala. Manda bala. Manda bala. Entende? Show. Bom demais. Qual que era a outra? garoto. Acho que eu respondi uma só, né? Você falou da questão da motivação, você falou de não deixar a peteca uma cair dica, ali, né? né? Foi Aí uma englobado. dica, né? Uma dica, de repente, aí. Foi Fala englobado. uma... Para quem está se preparando Pra quem para tá a se prova. preparando. Mais uma, né, cara? Já Mais uma, que você já 300 aí. também você tá que nem o, sabe, filhotinho de passarinho? Você mastiga tudo e bota na boca do bebê? Tá igualzinho isso aqui, pô. Bom demais, bom Analogia demais. muito boa, né, cara? Gostou da analogia, né? analogia. Eu quebrei ele aqui, que ele ficou pensando nessa analogia, caralho. Eu tô pensando aqui, que dicas, tem muitas dicas, né? Mas qual que eu posso fazer? Assiste esse episódio, pô. Primeiro, assiste o episódio, com certeza. Mas você se preparar, né? Porque às vezes aquele nervosismo que a gente sente na hora de fazer prova, na hora de fazer qualquer coisa que a gente faz na nossa vida, é um mecanismo de defesa do nosso corpo para lidar com o desconhecido, né? Você tem medo, o que pode acontecer? Como que você pode trabalhar isso? É conhecendo, né? É indo para um lugar que você já sabe o que vai acontecer. E como você conhece? Praticando, cara. Não tem jeito, né? O Dennis e a Georgia, por exemplo, foram alunos que fizeram 10 mock tests, cada um. Cada mock test são 2 horas, cara. Cada um deles fez 10 mock tests. Os caras chegaram para fazer a prova, pô, podia fechar o olho. Já sabia o que ia acontecer, entendeu? Então é prática. É você se dedicar, pelo menos naquele intervalo, porque é 1 mês, às vezes 2 meses que você tem que estudar, depois passou, né? Pro PT. Agora, estudar inglês é uma coisa contínua, cara. Nunca acaba. Eu aprendo coisa nova todo santo dia, né? Como eu comecei a aprender lá atrás, quando eu estava no Brasil também. Você ser curioso, entendeu? Pô, o que esse cara quis falar? Tô assistindo um filme... Primeira coisa que eu já fiz lá do Brasil, já. Vou pra Austrália, sei, beleza. Meu, filme, eu só assisto filme legendado com legenda em inglês. Eu posso não entender, mas eu só vou fazer isso, eu vou me forçar, eu preciso me expor, entendeu? Veio uma palavra ali que eu não entendi, eu parava o filme, pegava o celularzinho, o que esse cara quis falar? Beleza, voltava. É chato, mas você precisa ser curioso, não dá pra você se contentar com uma coisa... Como que pode você não entender o que está sendo falado? Dá para você entender, você tem mecanismos para fazer isso hoje sozinho, entendeu? E o negócio só tá melhorando com esse negócio de inteligência artificial aí. Você pode se preparar sozinho para fazer qualquer coisa, cara. O mundo hoje é... Então você precisa ser curioso, primeira coisa. Curioso, ir atrás da informação e se imergir. Porque é difícil você falar para um casal, por exemplo, tá vindo para a Austrália ou lá do Brasil, não, só conversa em inglês entre vocês. Não dá pra você ter uma relação com uma pessoa, cara, falando uma língua que você não domina, né? Isso não funciona, não adianta fingir que não funciona, isso não acontece. Também não dá pra falar pra elas não se relacionarem com pessoas da mesma nacionalidade, porque ali tá tua família, cara, né? Como que você vai fazer? Só que fora quando você tá no trabalho,
quando você está em casa, tudo que você está consumindo, né? A língua que está o teu celular, a língua que está o teu computador. Mínimos detalhes, né? Tudo, cara, tudo. Você tem que circular de inglês. Seja inglês, está aprendendo alemão, está aprendendo chinês, você precisa desse contato, senão você vai evoluir muito devagar, né? Tem muita gente que está aqui há 5, 6, 7 anos e nunca fez isso. Não tem segredo, cara. A gente sabe o que aconteceu com aquela pessoa, né? E quando chega para fazer o PT, a gente sabe o que vai acontecer também. O caminho que ela precisa percorrer em 2, 3 meses é um caminho que ela já deveria estar percorrendo desde o começo. Entendeu? Uhum. E aí não tem Gustavo, não tem ninguém que pode resolver. A gente ajuda, mas para resolver isso são anos, entendeu? Meses, anos. Não tem varinha mágica, né? Não tem. Quem fala que vende pílula mágica, segredo, truque, isso não existe, cara. Né? Não existe. Cara, porra. Foi um prazerzão estar Aula. aqui com vocês. Valeu, gostou? Aula. Muito obrigado. Valeu demais, pela cara. oportunidade. Ed vai lançar aquela agora, né? Que ele sempre fala no finalzinho do episódio. Exatamente. Você pode usar aquela câmera ali, ó, Ali? para fazer as considerações finais e para divulgar o seu trabalho para a galera, que o Gabriel vai botar na tela agora as suas redes Pô, sociais. devia ter me preparado melhor, eu acho, pra isso aqui, né? Bom, primeiro, obrigado vocês terem me convidado aqui, depois que eu paguei, obviamente, para estar aqui, né? Ficar um pouco mais pobre, mas muito obrigado. Dessa jornada, essa aventura que eu comecei, surgiu a minha empresa que chama PT What, né? Ou PT What, como vocês preferirem. Vamos dizer What, esse é o jargão. E hoje eu estou muito feliz que faz 2 semanas que eu lancei o meu website, onde eu consigo gerenciar tudo que está acontecendo com os meus alunos, né? Hoje eu também já ofereço uma plataforma de prática para eles poderem praticar. Resumidamente, o resumo da ópera é: com o PT What você não precisa de mais nada. Aqui você tem tudo o que você vai precisar para conhecer a prova, para se preparar, para fazer e para conseguir conquistar os seus sonhos. Então, foi um prazer estar aqui. Valeu, obrigado, minha esposa, Luísa, que eu amo muito. É isso aí. Boa. Mandou Ela bem. me ajudou, sempre me ajuda. Né, amor? Tamo aí. Essa é a parte mais importante das considerações finais. Né? Agora Senão terminou apanha. com chave de ouro. Senão apanha. Beijo, mãe. Pai, daqui a pouco a gente tá junto. Boa. 15 de março. Falou Instagram? Rede social, essas coisas? Ou não quer Instagram, dar? Se não quiser dar, não. você viu? O menino não conhece de nada, né, cara? @PTWhat é o Instagram. Facebook. PT What? PT What. Isso. PT? PTEW. PT what? PTE What. Isso. What? 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 Ah, tava me zoando. Eu tava aqui, what? What? Ele tá imerso no inglês, né? Ele falou, os caras falam inglês comigo? Não, ele respondeu. PT What? What? Boa. @PT What no Instagram. Eu tenho a página no Facebook, onde vocês podem ver também. Tem um monte de caso de sucesso lá no Show. Facebook. Tem que aproveitar, E o por favor, a website gente tem que... é ptwhat.com para vocês marcarem as aulas. Bom E demais, claro. tá vindo aí, uma coisa tá no forno, tá? A gente vai também oferecer parte do curso em videoaulas. Então daqui a pouco a galera vai conseguir, Novidade porque hoje chegará. eu foco 100% do meu tempo, eu apresento todas as tarefas do jeito que tem que fazer para todo mundo. Então tem coisa que a gente vai transformar em vídeo até para tornar o acesso ao ensino mais fácil, né? Mais acessível, vai ficar um pouquinho mais barato pra galera. É porque o dia só tem 24 horas e você é uma pessoa só, né? Eu Isso. tô das 8h30 da manhã às 8h30 da manhã dando aula. Caraca. Caralho, coisa linda. É. E vamos terminar, mas antes disso, uma palavra para Vocês que estão até agora assistindo, só para fazer aquele atestado de que você está com a gente até o final, bota aí. PTI, aí eu vou. O que você acha? PTI, aí eu vou. Tem sugestões melhores? PTI, vou passar. PTI passei, pô. Passei. Já PTI passei. passei. PTI, já passei. Pode Já ser? passei. Já passei. Porque ele é o cara que não dá. Esse aqui é o concurso. eu não eu vou lanço, ficar- eu lanço a pedra bruta, ele vai lá, lapida assim, ó, assim. vou aí.
E melhora. E melhora. Não, mas, não, pelo menos- não, mas eu eu, tenho- mas eu não tenho Eu mais. tenho que dar uma parada com isso aí, senão eu tô ficando muito paranoico. Mas eu não sou. Como é que fala assim? Eu não tenho mais aquela resistência de falar merda, entendeu? Sim. Eu falo merda, ele fala, não, tem possibilidade de melhorar isso aí. Ele vai, Não, lapida. vamos lá, melhora. não, mas tá tranquilo. Tá Mas tranquilo. hoje o podcast foi família, né, pô? Não teve... Hoje foi coisa linda. Hoje foi. Tá aprovado então? Não, tá legal. Qual que vai ser então? PTI, passei. PTI, passei. Hã? Já passei. PTI, já passei. Quem tá até agora com a gente, escreve aí embaixo nos comentários, PTI, já passei. É isso, foguete não dá ré. Vamos que vamos. Foguete não dá ré, isso aí, parceiro. Parabéns aí. Valeu, meu querido. 71, Tamo junto. 71, passei. Episódio 71. Acabou. Acabou. E vamos então no Vamos naquele tchauzinho. Vamos lá, Quer vamos mandar lá. tchauzinho pra gente? Tchauzinho, No vamos. final desse sonzinho só grita o tchau, tá tudo certo, beleza? Isso. Vamos lá aí! Tchau! Valeu!